Olá, pessoal, boa noite a todos. Um prazer ter vocês aqui. Vamos começar a nossa primeira live da ABROS, Associação Brasileira de Odontologia do Sono. E hoje eu tenho grandes amigos e convidados para estarem falando um pouquinho aqui com a gente sobre a importância do sono na rotina clínica deles, da prática odontológica, porque a odontologia do sono, a gente já sabe que atua no tratamento da apneia com os aparelhos intraorais. Mas o que nós temos falado muito hoje na odontologia do sono é a importância do sono para a nossa rotina odontológica. Vamos lá, vou convidar aqui os meus queridos amigos. Silvinha, tá por aí? Ei, gente! Hoje nós vamos começar. Eu vou chamar a Silvia Garavini, vai falar de ortodontia e sono. A Andréia Tolentino, de odontologia do esporte. Maristela Lobo, de peri e harmonização, ROF. Eduardo Januzzi, DTM, dor orofacial. Paulo Vinícius Soares, CEPB, síndrome de envelhecimento precoce bucal. E também vai falar de posicionamento, hein? Posicionamento e odontologia do sono. Vamos lá, pessoal. Pede para participar aqui comigo. Silvinha, deixa eu achar aqui. Silvia. Já tá por aí, Silvinha? Deixa eu já achar também aqui a Deia. Deia Tolentino. Vamos lá. Meninas, estou esperando vocês. A Silvia, ela é ortodontista, faz ortopedia também, faz odontologia do sono, tem mestrado, é professora na PUC de Belo Horizonte. Silvinha, tá por aí? Ideia? Meninas? Ideia, se você já recebeu o convite, já pode entrar. Silvia? Meninas, estão recebendo meus convites? Falem comigo aqui. Oi, Silvinha. Cheguei. Ei, Thaís, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Obrigada, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Você sabe que é uma alegria, né? Tudo que vem do sono, eu vou de braços abertos. Então, gente, a Silvia, como falei com vocês, ela é ortodontista, ortopedista. Começou antes na orto, né, Silvinha? E depois veio para o sono. Isso mesmo. Comecei na horta, fui para DTM, cheguei no sono. Isso. Olha só. Silvinha, nós vamos fazer hoje aqui um bate-bola, porque eu tenho vários convidados e eu quero pegar um pouquinho de cada um de vocês, hein? Então, vamos Quando eu penso embora. em ortodontia, na infância, ortopedia e distúrbios do sono. No meu olhar, eu penso em diagnóstico precoce, tratamento, expansão rápida da maxila, prevenção da apneia no adulto e quando essas crianças muitas vezes precisam de CPAP, moderar efeitos colaterais de CPAP. Fala comigo, como que você avalia o sono dessas crianças? O que você pergunta? Qual que é esse olhar que você tem? Olha só, normalmente a criança chega para a gente por volta de 6 anos para fazer essa avaliação ortodôntica. E aí a primeira coisa que a gente vai ficar atento é em relação à respiração dessa criança. Então, já na sala de consulta, você está observando se essa criança tem uma respiração oral ou bucal. Uhum. Você vai perguntar para a mãe, né, normalmente, como que é o sono dessa criança. É uma criança que ronca? Criança roncar, em momento algum, é normal, é fisiológico. Olha Todo isso que a ronco, Silvia falou. Olha como é importante. Eu vou perguntar para a mãe como que é o som da criança. Porque se você não pergunta, a mãe não chega falando meu filho ronca. Né, Silvinha? É muito difícil. aham, Não é comum o paciente chegar para o dentista falando sobre o sono dele. Então, nós precisamos ser protagonistas, né? Como é o seu e sono? Como essa criança dorme? justamente. Às vezes eu peço até para filmar o sono da criança, sabia? Olha que Porque legal. muitas vezes Legal. a mãe nem nunca
lembrou de observar isso, assim. Ela nem sabe ficar de boca aberta, tem algum problema atrás disso. E aí entra o papel do otorrino. Assim, eu tenho os questionários que a gente faz, né? E aí tem vários que a gente faz. Mas nessa primeira pergunta, assim, você já diagnostica que a criança respira mal pelo nariz, de boca aberta durante o dia, dorme de boca aberta, ronca, baba, às vezes tem episódios assim de enurese noturna, né? Faz xixi na cama. Aí você vai, é uma criança agitada, assim, o adulto que dorme mal geralmente tem sonolência, a criança que dorme mal geralmente é uma criança mais irritada. Então, assim, a partir do princípio que tem um problema respiratório, eu vou lançar a mão do otorrino. Olha isso, outra dica que a Silvia deu. Gente, a criança que dorme mal é uma criança irritada. E aqui, quantas crianças têm sido tratadas por déficit de atenção e hiperatividade? Será que investigamos sono? A Academia Americana de Pediatria fala que deve-se investigar a qualidade de sono da criança. E se ela apresentar sinal e sintomas de distúrbio do sono, isso deve ser encaminhado para uma investigação mais aprofundada. Então, a criança que dorme mal, não é que ela não tem sono, ela tem sono, só que muitas vezes ela tem sono, ela entende que se ela parar, ela dorme, então ela acelera, então ela fica hiperativa, déficit de atenção, concentração, alerta. Então, sim, investigar a qualidade de sono, a criança ser hiperativa pode ser um sinal de distúrbio de sono. Vamos lá, Silvia. Então vamos lá. Aí eu vou escrever uma cartinha para o otorrino. Vou falar, olha, doutor otorrino, eu preciso que essa criança fique de boca fechada e respire bem pelo Sim. nariz. Bom, aí ele vai ver, é adenoide, hipertrofiada, é amígdala, é um problema que precisa ser tratado com cirurgia? Não, o problema pode ser tratado de uma forma clínica. Mas a minha mensagem para o otorrino é essa: devolve esse paciente para mim respirando bem pelo nariz. Feito. Excelente. É com ele. Eu preciso não dá para a gente tratar sono sozinho, viu, gente? A equipe é muito profissional. Até hoje, você viu, eu recebi da ABS assim, Thais, responde essa caixinha de pergunta aqui para nós. Respirar pela boca entorta os dentes? E aí, responde para nós, Bom, respirar pela boca bagunça o arcabouço do esqueleto crâniofacial, né? Assim, se já é uma criança que tem uma tendência a ter algum problema, mas o fato é que aí, assim, a gente tem que respirar pelo nariz. Se você respira pela boca, você não desenvolve bem o arcabouço crâniofacial. Então, vamos pensar. Quando você recebe um paciente com uma avaliação ortodôntica, você vai pensar nesse paciente no sentido sacrano, né? No sentido vertical, transversal e anteroposterior. E aí, esse arcabouço crâniofacial vai repercutir de alguma forma nas vias aéreas superiores. Ou melhor, as vias aéreas superiores estão influenciadas por essa caixa toda. Exatamente. Então, eu costumo falar que a boca de uma criança a gente compara com uma caixa de sapato. A parte de baixo menor, a tampa é a arcada superior. E aí pensa, se eu calço 37 e a caixinha só cabe um sapato número 35, o sapato é a língua. A língua não vai ficar bem ali, né? Então, assim, falando de uma forma como eu explico para os meus pacientes, né? Então, eu preciso de organizar a caixinha, que é aqui, maxila, mandíbula, essa relação antero-posterior, vertical e transversa, eu tenho para minha língua caber ali. Então, se respira mal, muitas vezes a gente precisa fazer uma disjunção palatina. Expansão rápida, abrir osso, né? Para melhorar a respiração, para a língua caber bem ali na boca. É a história da caixa de sapato. Exatamente. Se eu tenho uma mandíbula retruída, isso vai comprometer nas minhas vias aéreas superiores. Então, eu preciso de fazer alguma coisa para eu colocar essa mandíbula no lugar. Para avançar. Gente, eu preciso de pensar sempre... Ó, você já falou para mim que ela pergunta para o paciente se ele ronca, né? Se ela percebe nas características crâniofaciais da criança, na anamnese dela, que a criança não respira bem pelo nariz, ela encaminha para o otorrino, certo? E o otorrino vai devolver ela sem obstrução. A obstrução, ela vai respirar pela boca se ela pode ter alteração anatômica ou pode ser que aquela criança tem rinite de repetição, infecções respiratórias de repetição, não é isso? E aí ela vai, o otorrino vai devolver respirando bem, ok? E aí ela vai fazer intervenção odontológica, que é a expansão rápida da maxila e, quando necessário, avanço mandibular. E aí, lembrando que muitas vezes eu já preciso dar fono. Então, esse paciente voltou do otorrino
respirando bem, mas às vezes ele está tão habituado a ficar de boca aberta que a gente precisa de trabalhar junto. Fono, orto, otorrino. Exatamente. Né? Então, a abordagem multiprofissional e interdisciplinar. Então, não é só assim, ó, mando pro otorrino. Não, vai procurar o otorrino. Não, eu mando uma carta falando para ele o que é meu problema, porque conversar é fundamental, né? A abordagem é multidisciplinar, interprofissional. Então, eu vou discutir com o meu colega de trabalho para a gente fazer uma abordagem conjunta em parceria. E aí, observe, gente, se essa criança tiver passado lá para o otorrino, liberou a amígdala, liberou adenoide, tá ok, parou de roncar, tá respirando bem. Mas ela já tem uma alteração crâniofacial, se a Silvia não intervém, o que vai acontecer? Essa atresia maxilar, retrognatismo mandibular, ou seja, a arcada superior estreitinha, o queixo lá para trás, são preditores da apneia no adulto. Então, eu tratar essa criança com essa ortopedia na infância, eu vou prevenir a apneia do adulto, certo? Porque a alteração craniofacial, que isso já está estabelecida, se eu não intervir, então é um mecanismo de prevenção da apneia no adulto. E aí, lembrando, tá, só que tem algumas características, né? Terço inferior aumentado, rotação de mandíbula, base do crânio encurtada. Eu tenho que ficar atenta a todo esse arcabouço do paciente para saber como que eu posso evitar a apneia no adulto. Exatamente. Aí, mas, gente, a apneia obstrutiva do sono na infância, principal fator etiológico, hipertrofia de amígdalas e adenoides, que levam a alterações crâniofaciais. Então, eu vou tratar, remover cirurgicamente, tratar característica crâniofacial com ortopedia, mas tem aquelas crianças que, por presença de alguma síndrome, alteração neurológica, a remoção de amígdala adenoide não é suficiente, a expansão rápida da maxila não é suficiente e ela tem que ir para o CPAP. E aí, gente, se eu penso, CPAP, aquela máscara firmemente aderida à face da criança durante 8 horas consecutivas, tem potencial de causar alteração crâniofacial, Silvia? Tem, porque na verdade você pode provocar um desafio aqui no crescimento maxilar. A criança, então, tem uma maxila pobre, justamente pelo... O CPAP, na verdade, funciona como um aparelho que, de alguma forma, altera o crescimento desse paciente. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né? Agora, na infância, então, é isso. Expansão rápida maxila, avanço mandibular para tratar a apneia obstrutiva do sono, diagnóstico precoce, prevenção da apneia no adulto, ok? E quando eu penso em ortodontia no adulto, falando de sono, o que eu acho que é importante? Avaliar a via aérea? Eu vou compensar ou eu vou fazer cirurgia? Onde que é o limiar? Silvinho, Pois que você baseia nisso daí? Thais, isso é um grande desafio, porque ainda hoje as pessoas correm de cirurgia, né? Assim, não é um procedimento tão tranquilo. E aí eu te falo que eu acho que esse foi um dos maiores ganhos que o sono trouxe para a minha prática ortodôntica. Eu já compensei muito mais do que eu compenso hoje. Então, você imagina um paciente que tem birretrusão maxilomandibular, ideia... E aí, Silvinho? Né? Então, um paciente que tem birretrusão maxilomandibular, eu vou tratar dentariamente. Ou então um paciente que tem uma mandíbula pequena, uma maxila, vamos imaginar, num tamanho normal, e eu vou fazer isso aqui com os dentes, vou tratar a oclusão. Eu não estou indo na causa ali da apneia, que é alteração nas vias aéreas. Então, assim, eu não estou aumentando as dimensões das vias aéreas. Então, do ponto de vista ortodôntico, muitas vezes eu consigo compensar bem, resolvo o problema dentário, mas a apneia persiste. Exatamente. E isso traz consequências para nós. Com certeza. Né? Agora, assim, o que também que a gente precisa entender, né? Que a apneia, ela é uma das principais causas, com certeza, é esse desequilíbrio anatômico. Certo? Então, eu posso ter uma pessoa que tem uma estrutura esquelética boa, ampla, mas eu tenho excesso de tecido mole. Certo? Então, um obeso tendo apneia de sono. Mas tem aquele outro paciente que é esse que nós estamos falando. Ele tem a estrutura esquelética pequena. Então, por mais que ele seja uma pessoa magra, ele tem possibilidade de ter apneia de sono. Por mais que ele seja jovem, magro, mulher, que não é o fenótipo típico de um paciente com apneia, se ele tiver estrutura crâniofacial pequena, ela pode ter sim apneia de sono. Então, eu queria deixar um recadinho para os nossos ortodontistas e ortopedistas.
um em cada três que deitam lá na sua cadeira tem apneia de sono. Então não é porque é mulher, não é porque é jovem, não é porque é magro. Eu preciso investigar o sono do meu paciente. E se eu não investigar, ele não vai chegar contando, né, Silvinha? Isso tem que partir da gente, assim, o conhecimento de sono tem que ser do profissional. O paciente não chega contando até porque ele não sabe, né? Exatamente. Silvinha, agora nós vamos conversar com essa nossa amiga, doutora Deia Tolentino. A Andréia, gente, ela atua numa área da odontologia que é, assim, de ponta, super nova, tá no auge, que é a odontologia do esporte. Né, Deia? Se apresenta pra gente. Quem é a Andréia? Thaís, nova mais ou menos, tá? Bom, Thaís, eu sou André Tolentino, eu posso me definir como uma pessoa que eu sou apaixonada por compartilhar conhecimento, então quando você faz um convite como esse, não tinha como eu recusar. E abrir espaço para a odontologia do esporte é maravilhoso, porque sono e esporte estão totalmente interligados, né? Então não teria como não estar aqui prestigiando vocês. Então parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, viu? Daí você estar aqui com a gente, uma honra pela disponibilidade. Sempre bom demais aprender com você. Fala pra gente, porque assim, a nossa live está acontecendo no Instagram da Associação Brasileira de Sono, que é uma abordagem multiprofissional. Então, nós temos aqui, além de dentistas, médico, físio, fono, todo mundo assistindo a gente. O que que é a odontologia do esporte? O que que ela faz? Como você atua, Deia? Bom, vou aproveitar esse espaço então para a gente ter alguns conceitos para o pessoal que talvez nunca ouviu falar de odontologia do esporte, deve estar assim, meu Deus, o que que é isso? Nem sabia que isso existia. Com certeza. Que é aquela cara assim, nossa, que convidada é essa? Nada a ver, né? Mas assim, a gente tem que pensar que se existe um odontopediatra, se existe a odontogeriatria, não significa que o seu protocolo, a sua resina, o protocolo restaurador, ele vai mudar. O que muda é o perfil do paciente. Então, o paciente ele tem hábitos diferentes, ele tem um condicionamento diferente, ele tem um estilo de vida diferente e que a gente vai precisar entender isso para poder oferecer um atendimento de excelência, desde o diagnóstico, planejamento, tratamento. E quando a gente fala de atleta, seja o atleta de alta performance, seja o amador, a gente está sempre promovendo saúde, proteção e desempenho esportivo. Essa é a ideia da odontologia do esporte. Só que as pessoas devem estar assim, mas eu não atendo atleta no meu consultório. Atende sim, a maioria de nós atendemos são os atletas amadores. Então, os crossfiteiros, os praticantes de musculação, os atletas de natação, lutadores de jiu-jitsu, jogadores de considera, André, o que que você considera um atleta amador? Quantas vezes por semana ele treina? Quanto tempo de treino ele tem por dia? O que que é um atleta amador? Aquela pessoa que treina lá 2 vezes por semana, faz 1 hora de musculação, é um atleta amador ou não? Quem que é o atleta Não, amador? geralmente uma pessoa que faz assim, 1 vez de exercício na semana, 2 vezes de exercício na semana, a gente chama aqueles atletas, na verdade, praticantes de final de semana. Tá. Quando dá certo, vai, quando não dá, não vai. A gente considera atleta amador aquele perfil de paciente em que ele provavelmente ele vai mais que 3 vezes na semana. Então ele tem um objetivo específico. O nosso paciente, ele geralmente ele quer ter hipertrofia muscular, ele quer correr 5K, quer correr 10K, quer correr 20K, ele quer levantar mais peso, ele vai ter um objetivo específico. Né? Ele tem sempre um desafio, ele quer sempre as mais. E é importante o dentista entender isso. Só que para ele alcançar essa meta, esses objetivos dele, ele vai precisar alterar a rotina dele. Então, ele vai ter um horário para acordar, porque geralmente hoje eles acordam 5 da manhã para começar o pedal 5h30, terminar às 6h30, voltar para casa, tomar um banho, ir trabalhar. Ou alguns que vão fazer academia durante o almoço, que é o horário que dá, ou outros que vão fazer só à noite, porque é o horário que dá para fazer academia. Então, ele muda toda a rotina dele. Além disso, ele insere novos hábitos. Então, ele começa a fazer shot de limão para imunidade, começa a tomar suplemento, e ele investe para isso, ele vai atrás de outros profissionais para ajudá-lo. Então, vai atrás de um nutrólogo, um nutricionista, personal, ele investe numa academia, no box de crossfit. Então, ele está buscando performance, certo? Desempenho. Ele quer alcançar, na verdade, assim, geralmente tem paciente que vai querer uma qualidade de vida, ele tem um objetivo específico, cada um vai ter desse sentido, não é uma média geral. Por isso que é importante a gente perguntar para o paciente por que ele pratica esporte, há quanto tempo que ele pratica, que tipo de modalidade que ele pratica. Eu preciso entender esse estilo de vida dele. Quando ele custeia esse estilo,
a gente chama de atleta amador. Quando ele recebe para ter esse estilo de vida, é um atleta profissional. Então, dentro do consultório, a gente atende, a maioria são atletas amadores, porque eles estão custeando toda essa alteração de estilo de vida para que ele alcance esse objetivo. Alguns querem qualidade de vida, saúde mental, saúde física, alguns querem bater, se desafiar, bater metas, competições. Tem atletas nossos que vão viajar para competições, então cada um vai de uma maneira. Então, no geral, sempre isso. A nossa grande maioria, então, são os atletas amadores, que eles têm que encaixar esse esporte na rotina de vida dele. Ele não vai poder deixar de trabalhar, não vai poder deixar de estudar. Muitas vezes trabalha, estuda e quer fazer atividade física. E alguém perde nisso, né? Alguém vai ser prejudicado nisso. E aí eu vou chamar, né, para nós, para o sono, que é a restrição voluntária de sono desses atletas. Que apesar de a gente saber da importância do sono para o desempenho, para a performance, para o ganho de massa magra, a gente sabe que esses atletas, eles vivem em restrição de sono. Eles vivem em restrição de sono por vários fatores. Primeiro, isso que a gente falou, né? A multitarefas, né? E além disso, tem o multitarefas, mesmo se eu pensar assim, nos fatores não relacionados ao sono em si, né? Eu tenho ele precisa ter um convívio familiar. Então, muitas vezes ele treina, ele trabalha, trabalha, estuda, treina e tem que ter o convívio familiar também. Tem as características individuais de cada um, né? Na live anterior, o cronotipo, foi falado muito de cronotipo. Qual que é o seu tipo? Você se desempenha mais durante o dia, durante a noite, você é matutino, você é vespertino. As escolhas de vida, que é isso que a Déia falou também, né? Ele começa a ter um estilo de vida mais saudável. Então, ele vai ter uma alimentação que é uma alimentação mais ácida, que vai comprometer aí as nossas estruturas dentárias. Não é isso? Assim, aí, Thaís, entra a tríade básica, né, dentro do esporte é comer, treinar e dormir, né? Para você ter esse desempenho esportivo, se você alcançar esse objetivo específico de cada atleta, se você não treinar bem, se você não comer o que precisa, sua demanda energética, e você não dormir bem, você não alcança esses níveis de excelência que geralmente atletas eles estão buscando, né? Seja atleta amador, seja de atleta de performance. Quando a gente fala alimentação, igual você falou, na verdade, assim, é alimentos corrosivos e cariogênicos. São demandas energéticas. Então, você vê que esse estilo de vida dele, há uma cobrança. Então, muitas vezes, eu vejo alguns atletas, assim, alguns pacientes, que eles preferem treinar do que dormir. Porque eles acham que é o treinar que vai fazer com que ele alcance essa excelência de performance. Na verdade, quando você vai estudar o esporte, a performance esportiva, na verdade, eles sempre recomendam ao contrário. Se você tiver que escolher hoje entre treinar e dormir, durma, para você ter esse reparo muscular do treinamento anterior, para você ter um estoque de energia novamente, para que você consiga performar melhor no outro dia. Só que hoje a gente vê que é o contrário. Na verdade, eles treinam, depois lesionam e não sabem por que lesiona. Aí acha que é uma carga de treinamento, e às vezes é uma questão de sono. A pessoa não dorme direito, a pessoa está indo na academia 11 horas da noite, terminando meia-noite e meia, até chegar em casa, diminuir a adrenalina para conseguir dormir, mas 6 horas da manhã ela já tem que acordar de novo, quer ir já para o treino de novo. Então ele entra nesse ciclo, e aí um dos aspectos de atletas que não dormem bem é lesão muscular, porque está muito correlacionado com a questão de sono de qualidade, né? Tá, então assim, para os nossos atletas, você dormir menos horas do que precisa, né? Lembrando que para cada idade tem um número de horas, existe uma variabilidade, mas 70% da população precisa de 7 a 8 horas de sono por noite, né? Então, se você dorme menos horas do que você precisa, você diminui performance, você sente mais dor, você tem mais tendência a lesionar, porque a liberação dos hormônios está prejudicada, e depois, se você lesiona, você demora mais para reparar dessa lesão. Não é isso? Agora, então, quero falar de outra coisa, ainda dentro do esporte, que é o bruxismo do esporte, né? E os nossos protetores bucais. O que é isso? Existe isso, o bruxismo do esporte? Eu já tinha ouvido falar do sono, da vigília. O que é o bruxismo do esporte? Fala para nós. Thaís, tem uma frase que dentro da medicina do sono e o esporte, que é que quanto melhor eu durmo, melhor eu treino. Então, tanto que ele valoriza essa questão da qualidade do sono. O bruxismo do esporte, na verdade, ainda não é uma terminologia que ainda foi, vamos dizer assim, validada pelos consensos, etc, etc. Na verdade, quem fala muito do bruxismo do esporte é o Daniel Bonotto, que estuda muito DTM em pacientes atletas.
Então eu falei para ele que eu adorei esse nome, pode ser que não seja assim hoje, ainda a gente vai esperar isso, essa validação. Nós vamos validar Mas isso, né? Nós vamos validar. não, e entender que assim, o bruxismo é esse hábito de contração muscular e pode ser que você aperte os dentes ou range os dentes durante o exercício físico, durante o esporte. Então ele só acontece durante essa atividade física. E onde que acontece isso? Geralmente, quando a gente realiza exercícios de força, estabilidade corporal e concentração, você acaba contraindo musculatura e apertando os dentes. Então, é só você reparar, quem é que pratica exercício, pratica um crossfit, uma musculação, eu sempre brinco, estoura umas pipocas, vai lá no box de crossfit, senta e começa a reparar como que o atleta ele se comporta. Ele está o tempo inteiro contraindo essa musculatura e em algum momento, quando você vê que ele precisa de mais força, ele trava esses dentes. Como consequência disso, né, o Oclupro fala bastante isso, é o sobreuso da nossa saúde bucal, dos nossos dentes. Então, eu estou levando o meu esmalte, a minha dentina, uma sobrecarga que ela não foi feita para receber. Então, leva a trincas, fraturas dentárias, recessão gengival, sensibilidade dentinária, fratura de implante hoje. Então, tudo, na verdade, que até o Paulo vai dar sequência e vai finalizar. É o que a gente chama hoje de envelhecimento precoce bucal. Porque da premissa básica, a prática de atividade física, exercício físico, ela é necessária. Então, a gente sabe que até para você ter um sono de qualidade, é necessário você ter, para qualidade de vida, o exercício inserido na sua rotina clínica. Com certeza. Só que hoje, quando você entra nesse universo, não vem só o exercício em si, vem outras questões. Então, para isso, para que você não envelheça seus dentes de forma precoce, use protetor bucal, que é um dispositivo resiliente, que a hora que você encostar e for fazer essa força, ele vai absorver e dissipar, não deixando que essa sobrecarga chegue ao esmalte, chegue a dentina, chegue ao Assim, não é a placa estabilizadora que nós colocamos no nosso Isso é outra para dormir, é outra coisa, tá? É outro tipo de placa. Fala um pouquinho mais desse protetor, né? Como que é isso? Exatamente. Esse protetor bucal é feito só durante. É aquele protetor que geralmente a gente vê em esportes de luta, MMA, boxe, mas numa espessura menor. Isso, e ele é feito sob medida, né, André? Não é Isso, você que compra na farmácia, não. Feito sob medida. Feito pelo dentista. Exatamente. Aí chegou a periodontista. Vamos juntando todo mundo aqui aí agora. Vamos juntando. Seja bem-vinda, Maricela. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou aprendendo super com vocês aqui, ó. Tô adorando. Mas aí, no caso, é isso. Aí, assim, é um material que a gente tem disponível em todas as dentais, que é o EPA, copolino de etileno acetato de vinila, todo mundo tem. Né? Todo mundo pode confeccionar com a máquina plastificadora, todo mundo tem no consultório, é a mesma máquina que é feita aquelas placas de clareamento. Então, não há desculpa para você não proteger o seu paciente. Tá? Então, a gente falou de questão dentária, mas a gente pode falar de DTM, o atleta é um paciente de risco de DTM, a gente pode falar de fadiga muscular, alterações em glândula parótida, quando a gente fala de saliva. Então, a gente vai ter uma série de consequências quando esse paciente ele não é bem orientado pelo dentista. Então, quando tem um dentista que tem essa visão esportiva, ele consegue minimizar todas essas agressões que esse estilo de vida ele vai proporcionar vai, na verdade, ocasionar para a saúde bucal. Exatamente. Então, aí, André, eu estava falando com a Silvinha na horta, né? Se eu não pergunto o meu paciente se ele dorme bem, como que é o padrão de sono, se ele ronca, ele não vai chegar falando, gente. Então, atletas, dentistas que trabalham com esporte. E aqui, a Andréia é da odontologia do esporte, mas observe que ela não está falando só da odontologia, né? Mas de atleta, né? E os nutrólogos, os nutricionistas que estão aqui também com a gente, esse olhar do esporte também para os sonos, né, Deia? Muito obrigada. Assim, só para encerrar, pergunte para os seus pacientes se você pratica atividade física, se sim, qual atividade física, quanto tempo, porque tem alguns esportes que têm particularidades, por exemplo, natação, também volta a ter alterações tal. Então, questione e conduza esse tratamento de excelência do seu paciente atleta, o dentista do esporte que está aí para isso. Eu que agradeço o convite, viu? Tá aí, obrigada. Sou fã de todos vocês aqui, viu? É isso que você falou, né? Não, isso que você falou, a natação. Por que que é importante a gente ter esse olhar? Porque muitas vezes a gente vai tratar esse paciente, vê que tem uma degradação da estrutura dentária, acha que é refluxo, o que que esse paciente tem? E vai ver que é o cloro da piscina, né, Andréia? Fala um pouquinho disso para nós, da corrosão.
Exato. Quando o paciente praticante de natação, ele tem dois aspectos interessantes que a gente avalia na saúde bucal. O primeiro é manchamento, causado por uma reação do cloro com a película salivar. Então, fica aqueles manchamentos marrons, que parece de fumante, mas na verdade está relacionado com o esporte em si. E toda piscina ela precisa ser desinfectada. Então, quando eu coloco o cloro, eu vou gerar subprodutos ácidos. Então, a pessoa que controla esse pH da piscina, ele precisa saber disso para jogar outro produto para neutralizar. Se isso não é feito, o pH, que geralmente tinha que ficar em torno de 7,2 a 8, ele cai para baixo de 4. Quando ele cai para baixo de 4, você imagina uma pessoa que nada por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, durante um dia, 3, 4, 5 vezes na semana. Não tem como. Vai corroer a estrutura dentária. Só que o paciente ele não percebe que está desmineralizando o dente. Ele só vai perceber quando o dente começa a ficar sensível. Mas quando ele ficar sensível, muito tecido já foi perdido. Então, uma coisa que geralmente eu oriento, a gente fala nos cursos, dá para você perceber quando uma piscina não está sendo clorada de forma correta. Então, cheiro forte de cloro, desbotando cabelo, garganta, nariz, dedo, unha. Tem alguns sinais clínicos que quando você está dentro de uma piscina, você começa a sentir que realmente ela não está sendo clorada de forma correta. Então, se você está dentro dessa piscina, se você tem uma piscina em casa, cuidado, que esse processo ele tem que ser feito de forma minuciosa, porque senão até suas crianças... Se está lá nadando no final de semana, fica 4 horas dentro da piscina, vai corroer as estruturas dentárias. Então, porque ele está inserido num ambiente extremamente ácido. Então, todo cuidado é pouco. E a Andréia, gente, além de dentista do esporte, ela é especialista em saliva, em avaliar pH das substâncias, né? Daí estuda muito isso. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho também com a Maristela. Com a Maristela a gente vai abordar 2 aspectos, que é as alterações periodontais, né, Maristela, e também a ROF, a harmonização orofacial. Então, primeiramente, se eu pensar na parte de periodontia, e eu vou aproveitar a ideia aqui agora também, falar para vocês assim, que quando nós dormimos, nós temos a diminuição da atividade simpática, o aumento da parasimpática, isso é fisiológico, certo? O paciente tem apneia de sono, por exemplo, isso inverte. Ele está vivendo um estresse, então eu tenho um aumento da atividade simpática. E aí o que acontece? Leva uma vasoconstricção. E essa vasoconstricção é a responsável por alterações cardiovasculares, risco de infarto, de AVC, mas também leva à diminuição da secreção salivar. E se eu diminuo a secreção salivar, eu torno essa saliva mais espessa, com acúmulo de proteínas, e isso vai impactar diretamente também na nossa saúde periodontal. Não vai, Maristela? Qual que é o impacto dessa alteração salivar para os nossos pacientes, primeiramente dentro da periodontia? O que você fala para a gente? Gente, primeiro, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, viu? Já aprendi bastante aqui, muito mesmo. Obrigada, Silvia, que esteve aqui presente, já saiu, já não cabe todo mundo aqui, né? Mas ela está assistindo a gente também. E a Déia sempre tem algo muito importante a acrescentar, eu adoro ouvi-la, né? Sempre cito ela nas minhas aulas também, uma pessoa muito dedicada. E você, Thaís, é alguém também que eu sigo bastante e gosto muito. E eu, assim, eu trato o paciente como um todo, né? Então, eu também vejo todas essas questões, eu pergunto como é o sono do meu paciente. A gente trata gente, né? A gente não trata dente, nem face, nem sorriso. A gente trata gente. Então, isso é muito importante. Com relação às alterações periodontais associadas à apneia do sono, o que eu percebo e pesquiso na literatura sobre, né? As associações em revisões sistemáticas, elas são ainda fracas, mas a gente percebe uma relação clínica muito direta entre a baixa de saliva, né, a redução da saliva, a qualidade da saliva, e isso é muito comum, uma saliva espessa, espumante, muito viscosa em pacientes que têm apneia de sono. E está tudo associado também, o paciente geralmente tem apneia, tem refluxo, tem bruxismo, né? E aí você tem uma destruição de tecidos dentais e periodontais muito evidente. E uma dificuldade por parte do paciente também de higienizar corretamente, de controle de biofilme, porque você começa a associar, você começa a ter uma série de coisas que estão ali dificultando o controle do biofilme do paciente. Mas, de uma maneira geral, são pacientes que têm ressecamento, não só em função da baixa produção de saliva, mas muitos deles também têm respiração bucal, né? Que aumenta ali a apneia do sono. O próprio uso do CPAP, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque ele resseca a boca. Então, a gente tem que estar sempre orientando o paciente que produto de higiene oral vai utilizar, que cuidados tem que utilizar para hidratar um pouco melhor,
para controlar esse biofilme de maneira efetiva, principalmente nos momentos antes de dormir. Então, a gente não pode, hoje, eu falo muito isso nas minhas aulas, nas minhas lives e tal, a gente não pode tratar o paciente de maneira loteada. A gente tem que tratar o paciente de maneira conectada. Então, tudo está conectado. Qual é o perfil, qual é o comportamento desse paciente e o que isso traz em termos de sinais e sintomas clínicos para nós que somos profissionais promotores de saúde. E isso, inclusive na ROF, assim, a gente também vê pacientes buscando uma melhora de aspecto de envelhecimento de face, enquanto tudo está relacionado à função deles que está alterada, a função respiratória, o sono, né, toda uma função orgânica que tudo que eu fizer ali no rosto do paciente, na face do paciente, não vai ser sustentável em função dos hábitos de vida que esse paciente tem. Né? Não, sim, e se eu penso assim em qualidade do sono, né? Eu precisar investigar o sono desses pacientes com alteração periodontal, eu posso imaginar assim, se o paciente, se na minha abordagem dentro da periodontia, se eu não investigo um possível fator etiológico, Sim. como que é a preservação desse caso clínico? Né? Então, assim, qual que é a ideia? Né? Será que eu preciso investigar até que ponto? Qual o sinal clínico que esse paciente pode ter na boca que pode estar sinalizando para uma possível apneia de sono? Será que é um controle periodontal de difícil controle, de difícil manutenção? Será que é aquele paciente que sempre volta e tem aqueles mesmos problemas, por mais que você oriente higienização, por mais que você oriente controle periódico, ele tem mais dificuldades para acúmulo de tártaro? Ele tem mais dificuldades para processos inflamatórios? Como que você vê isso, Maristela? Você acha que isso pode ser possível ou não? Não, eu não vejo muita diferença do paciente periodontal clássico, que o próprio paciente periodontal, ele tem dificuldade de higienização, né? Independente se tem apneia de sono ou não. O que eu percebo, assim, muito comum é que o paciente periodontal com apneia de sono, ele tem sinais clínicos de bruxismo associado a refluxo, por exemplo. Então, você vê aqueles molares em saboneteira, você vê bastante recessão gengival associada. Olha, querido amigo aí entrando. E aí, tudo bem? Oi, tudo bom? Estou aqui aprendendo muito com vocês. É fantástico, parabéns. Coisa boa. E aí a gente vê, por exemplo, muita superfície radicular exposta, o que dificulta ainda mais ali o controle de biofilme em função da porosidade da superfície da raiz, da hipersensibilidade, que muitas vezes não é uma hipersensibilidade notável, no sentido de o desconforto não é grande, mas existe um desconforto. Então o paciente termina higienizando de maneira pífia, vamos dizer assim, ineficiente ali naquela região, também porque tem um certo desconforto. Então, eu acho que ainda é muito silenciosa, na verdade, a relação entre a apneia de sono e a periodontite, mas é algo que a gente precisa também investigar, ou seja, estar atento ao paciente, encaminhar para o otorrino, encaminhar para o especialista em odontologia do sono, para você começar a descartar os fatores etiológicos, né, ou tratar especificamente um determinado fator etiológico que está modulando ali a existência da doença. O que eu faço muito é, quando eu trato o paciente com doença periodontal e está refratário, né? Tá difícil o tratamento, o paciente ele é colaborativo, ele quer tratar, ele fez a desinfecção bucal de maneira correta, mas aquilo não evolui, biologicamente não responde de uma maneira adequada. Então, tem fatores associados que estão dificultando o de uma maneira saudável. É isso. Sabe? Sim. E aí, Maricela, o que também acontece para nós na odontologia do sono, com a interface com a periodontia, são os nossos aparelhos intraorais para tratar o ronco e a apneia. Né? Que como ele é apoiado sobre os dentes, normalmente é uma condição assim que pode ser um limitante para o uso dos nossos aparelhos intraorais. E uma das coisas que acontece é que, como eu promovo o avanço mandibular, existe sempre assim, e aí eu quero a sua opinião, porque é uma questão muito polêmica para nós da odontologia do sono, que é aquele paciente que coloca o aparelho intraoral de avanço mandibular e tem uma tendência à movimentação dentária. Esse paciente periodontal
com certeza ele está mais propenso a isso. Então, nós falamos dentro da odontologia do sono que o dentista, ele não deixa de ser dentista quando começa a tratar do sono, né? Então, a gente precisa saber avaliar a gengiva, saber avaliar a bolsa, tem que saber avaliar, e tem que ter esse olhar. E quanto mais afetado, quanto mais comprometido, maior o risco de efeitos colaterais desse aparelho. Mas eu queria ver com você, assim, dentro da periodontia, né? E eu sei também que você tem uma interface interessante com a aorta, e aí eu queria ver a sua opinião nesse sentido. Quando eu coloco, assim, o aparelho intraoral no meu paciente, eu promovo o avanço mandibular. Tem uma linha de colegas que falam assim, olha, de manhã, quando você tirar esse aparelho intraoral, vamos colocar um reposicionador matinal, que é um outro aparelho que leva a mandíbula novamente para a posição de oclusão. O que você acha como periodontista? Será que teria uma interface importante nisso? Você acha que aumentaria a probabilidade de efeito colateral, essa incidência de forças contrárias simultâneas? O que você acha? Ou não? Maristela? Alô? A Maristela está cortando para mim, gente. Vocês estão cortando? Oi. Janu, você me ouve? Deia, você me ouve? Tô ouvindo. Eu estou ouvindo bem vocês. Vocês me ouvem bem? Estou ouvindo super Sim, bem. agora voltou. Agora Voltou. O que você acha? Você escutou, André, que seria Eu escutei. diferente? O que você acha? Qual que é a sua opinião como periodontista? Eu acho que o paciente periodontal ele tem uma tendência à migração patológica dos dentes, ele tem uma certa mobilidade, né? Mas se você utiliza um dispositivo que está unindo todos os dentes, que é o que eu percebo com os pacientes que utilizam aparelho de avanço mandibular, você tem uma movimentação temporária, mas durante o dia, por exemplo, aquela mandíbula volta à posição e o paciente ele pode ter um certo toque, uma sensação de toque em alguns dentes. Só que se ele está acompanhado por um periodontista, no meu caso, nos meus pacientes, por exemplo, eles são acompanhados mensalmente, às vezes, eles são acompanhados a cada 2, 3 meses. Então, o paciente relata, e eu estou sempre verificando o ajuste oclusal desse paciente, né? Se tem, inclusive, o ajuste oclusal faz parte da terapia periodontal, né? Para que a gente distribua a carga de uma maneira melhor. Então, eu não vejo problema nesse tipo de situação, quer dizer, a gente precisa tratar também a apneia do sono do paciente, e um dos tratamentos é o avanço mandibular, e isso não deve ser descartado em função do paciente ter doença periodontal, de jeito nenhum. Isso tem que ser monitorado pelo periodontista, porque em alguns pacientes, a alteração de posição dentária ela vai acontecer, e muitas vezes não é por conta do aparelho em si, mas é porque o dente está num periodonto reduzido, né? Então, você tem uma certa movimentação, você mantém o dente por questões estratégicas, enfim, diagnóstico do próprio periodontista, mas em algum momento esse dente ele pode modificar o toque. Ele gira, ele migra, vestibular, lingual, ou, né, mesial, distal. Então isso tem que ser monitorado. Meus pacientes, os que usam o aparelho, não tem problema nenhum. Não, isso é fantástico, porque a gente fala assim, olha, eu não preciso ser periodontista para tratar paciente com aparelho intraoral, eu não preciso ser especialista em DTM, eu não preciso ser ortodontista. Mas saber avaliar previamente é fundamental. E ter uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, também é muito importante. Então, se eu avalio meu paciente previamente, eu peço uma documentação, eu vejo, né, a importância de pedir, gente, raio-x periapical, tem que pedir, né? Eu preciso ter um início, eu preciso ter um começo, né? Saber de onde o meu paciente está saindo. Se eu vejo que ele é fator de risco, então eu vou encaminhar para um periodontista. E esse meu periodontista que conhece o mecanismo de ação do meu aparelho, que entende o que é apneia do sono, que consegue ponderar o custo-benefício do tratamento, ela vai falar para mim assim, Thaís, eu quero ver esse paciente a cada 3 meses. Thaís, eu quero ver esse paciente de 2 em 2 meses. Então, eu vou integrar uma equipe multiprofissional. Né? E aí, aqui está o Januse, que é da DTM, da Dorofacial, a mesma coisa. Eu não preciso ser especialista em DTM para tratar com o aparelho intraoral de avanço mandibular, mas saber avaliar previamente a musculatura, a articulação do meu paciente, pedir um exame de imagem, saber interpretar para ver se tem um fator de risco ou não, é fundamental. E se eu não sou especialista em pério, se eu não sou orto, se eu não sou DTM, eu preciso ter um colega especialista trabalhando junto comigo, porque isso vai...
os nossos aparelhos não são aparelhos que o meu paciente vai usar 1 ano, 2 anos para ter apneia e não tenho mais. Não é assim. É paciente que fica comigo 2, 3, 4, 5 anos. Né? Então, o acompanhamento é muito importante, porque senão a gente causa um problema tentando resolver outro e é pior, né? Olha, alguém pergunta aqui, você sugere colocar contenção fixa 3x3 incisivos inferiores de pacientes com perda óssea? Você fala assim, no uso do aparelho intraoral, para o aparelho intraoral, sim, se ele tiver. Que tipo de contenção você sugere, Maristela? Vamos aproveitar a nossa velha dentista. Depende muito do tipo de perda óssea, de posicionamento dentário do paciente. Eu gosto muito das contenções de 6 dentes, né? Do 33 ao 43, por exemplo. Eu gosto mais desse tipo de contenção. Eu uso, agora, não a contenção dita higiênica, né? Aquela contenção que você livra o espaço da gengiva e o paciente pode passar o fio dental de maneira adequada. Enfim, cada caso é um caso, mas a gente tem que pensar não só em contenção, mas em distribuição de força. Certo. Quando o paciente está usando o aparelho e quando o paciente também não está usando o aparelho. E o que você falou é muito importante, o monitoramento do paciente, porque a gente tem que pensar que o cobertor é curto. Você vai cobrir uma parte, quer dizer, você vai tratar uma questão do paciente e provavelmente você vai deixar outra com um risco maior de acontecer. Por isso que a interação entre os profissionais é muito importante. Tá, olha, a Lívia está perguntando, tem algum caso que você contraindicaria o uso da contenção 3x3? Nos casos de doença periodontal, de paciente periodontal? Periodontal? Tem algum caso que você contraindica? Não, não vejo nenhum caso contraindicado. Quando existe a indicação de algum tipo de esplintagem ou contenção, você pode utilizar ela num conjunto de 6 dentes, num conjunto de 3 e 3, num conjunto de 4. Isso vai depender de cada caso, mas não existe uma contraindicação. A única contraindicação que eu vejo para esse tipo de esplintagem é quando existe indicação de exodontia e a pessoa quer esplintar para manter. Aí eu acho que o diagnóstico é importante, né? Então, na dúvida, gente, encaminha para o especialista Império que vai acompanhar esse nosso paciente. Só mais uma pergunta aqui, deixa eu ver, a Lana Queiroz, importantíssimo, muito importante, porém, muito ortodontista não faz isso, não explica ao paciente a importância desse acompanhamento com o especialista Império. Sim, aí a ortodontia, no alinhamento e nivelamento dos dentes, com certeza, né? Se não avalia ali o fenótipo gengival, tem maior risco também de efeitos colaterais, de lesões não cariosas, né, Dé? Também é um fator de risco do nosso envelhecimento precoce, mas no nosso caso também dos aparelhos intraorais, a mesma coisa. A gente tem que saber avaliar e, na dúvida, encaminhar para o especialista. E aqui agora, nosso querido Eduardo Janus com a gente, né, Janus? Seja bem-vindo também. Estou aqui acompanhando de pertinho, mas dentro desse contexto que vocês estão colocando, boa noite a todos, né? Obrigado, Thaís, pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês nesse momento aí tão importante e numa abordagem tão abrangente, né? Onde você começa a perceber que essa equipe tem que estar realmente muito integrada e que tenha realmente uma filosofia de trabalho muito harmônica. São muitas variáveis, como a Marcela colocou, né? O cobertor é curto, mas são muitas variáveis e aí a relação de custo-benefício é importante. E principalmente quando a gente pensa, já que vocês estão falando aí do aparelho de avanço mandibular, nos seus efeitos colaterais, né? E aí um foco que vocês estão conversando sobre movimentação dentária e essa questão periodontal, realmente ela é relevante e preocupa, principalmente no longo prazo, né, Thaís? Como você colocou, 4, 5 ou até mais, né? E aí, voltando lá na primeira discussão que vocês fizeram, na criança, quando você pode planejar aí uma via aérea aí que vá contemplar todos esses benefícios, né? No tratamento ortodôntico, ortocirúrgico, e que muitas vezes você tem um adulto que muitas vezes não está disposto a enfrentar tudo isso. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante com os benefícios aí do sono, né? Pensando aí na questão da via aérea, e não ter que passar pelo aparelho de avanço mandibular, porque você planejou e organizou isso lá atrás. Eu acho que isso é muito importante. E uma outra coisa que eu vejo no aparelho, e é uma coisa que Thaís e eu temos conversado muito, a gente tem aí
um trabalho muito próximo, é essa questão da sobrecarga articular, a sobrecarga muscular. Foi até o que te trouxe, né, Thaís, no início, quando você veio fazer especialização conosco, e eu te perguntei o que você veio fazer aqui, né? Ela estava Oi, fazendo gente, tudo bem? o mestrado. Eu falei, vim ver o que isso aqui pode acontecer com os pacientes de sono, né? A Andréia é da mesma escola que eu, hein? A Andréia também fez UFO. E o que me levou para a DTM, gente, foi que eu venho do sono desde 2007, estou indo na odontologia de sono, e tinha aqueles pacientes que eu colocava o aparelho intraoral neles e eles melhoravam com sonolorosa. Tinha paciente que não tinha nenhum sinal clínico de DTM, eu coloco o aparelho intraoral e começa a ter dor. E a maior parte, quando a gente faz odontologia do sono, na abordagem, apesar da apneia, né, acontecer aqui na região de cabeça e pescoço, ela é uma doença que traz consequências clínicas sistêmicas. Então, a nossa anamnese, ela é uma anamnese mais voltada para a saúde geral do paciente. Então, muitos dos meus pacientes tinham sinais e sintomas de dor. Dor crônica, fibromialgia. Então, eu falei assim, gente, por que esses pacientes têm tanta dor, né? Aí eu falei, não, preciso entender isso. E na minha cabeça, ajuste oclusal para corrigir essa DTM não faz sentido, porque se eu for colocar um aparelho de avanço, tá apoiado sobre os dentes. Então, por mais que meu aparelho eu minimize ao máximo esses efeitos colaterais, ele, como a Maricela falou, né? Independente do aparelho, esse dente vai movimentar ao longo da vida desse paciente. Ele vai ficar 5, 6 anos. Então, não faz sentido eu ir fazendo ajuste oclusal do meu paciente. Então, eu queria entender um pouco mais dessa interface de sono, dor e uso dos aparelhos intraorais. Aí foi isso que eu fui buscar lá na DTM. Quando eu cheguei, me apresentei e falei, não, eu quero entender disso. Já disse, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, aprender. Entender. E hoje a Ele gente tem fez para mim. conversado. Claro. Ô, Januse, eu também, eu não trato DTM, né? Mas assim, para diagnosticar e poder encaminhar melhor os pacientes, eu fui fazer seu curso, não foi? Então, É verdade. eu preciso, Eu tive todo essa mundo honra de precisa. oportunidade, né, de ter vocês comigo, e isso nos aproximou e realmente trouxe aí um benefício de tudo isso que a gente mutuamente divide, né, nessa multidisciplinaridade. E tenho conversado muito, Maristela, com a Thaís recentemente. A gente tem se surpreendido, né, Thaís, com a quantidade de paciente relativamente jovem com doença articular degenerativa. Sim. E esses pacientes procurando pelo uso, né, de dispositivo, uma avaliação de sono, né, na verdade, o curso de dor orofacial de disfunção temporomandibular, a gente tem uma ênfase grande na avaliação do paciente e dos aspectos voltados para o sono, a relação sono e dor, né? As comorbidades hoje, a apneia, a insônia. A gente tem esses pacientes no dia a dia que necessitam do manejo da disfunção temporomandibular, a interface aí desses pacientes com outras comorbidades, as cefaleias, esses pacientes na necessidade de você fazer uma prescrição farmacológica. Então, todas essas variáveis, né, onde você pode melhorar ou pode agravar esse paciente se você não tem o cuidado de fazer uma avaliação detalhada, minuciosa. Então, isso tem nos preocupado muito, e outras condições, né? Como o bruxismo, uma possível sobrecarga a essa condição articular, a questão muscular, e a sobrecarga justamente repercutindo aí no periodonto, né? Já tem o efeito do aparelho, mais a sobrecarga. Então, o manejo desse paciente não é um manejo simples, né? Basta pegar o início da live de hoje e acompanhá-la até aqui. São aspectos de muita relevância clínica, e o não especialista, né, ou o profissional clínico, para estar atualizado com todas essas vertentes, é um desafio. Mudou muito, né? Daqui a pouco entra o PV e aí ele vem falar de todas essas outras situações. Tudo isso, Né, eu não tinha atentado a essa questão aí, por exemplo, do cloro na piscina, sabe? Então, é muito legal esse cuidado que hoje se tem com o paciente como todo. É muita coisa para ver e é muita coisa para um profissional só estar atento. Não,
à base de dióxido de cloro que causam o mesmo manchamento que a gente vê em nadadores profissionais. Então, a gente tem que estar atento o tempo inteiro, tem que estar se atualizando, tem que ser humilde o suficiente para dizer assim, eu não sei tudo, eu não posso saber tudo, mas eu preciso ter noção de muita coisa para poder tratar esse paciente de maneira adequada, encaminhar ele, né? Ajudar o paciente da maneira. Saber avaliar e saber encaminhar. Isso, né? isso. É muita coisa. E assim, tem um livro, né, da Ana Cecília Aranha, fantástico, de cremes dentais, fantástico para quem quiser também conhecer. Agora, sim, quando eu penso em sono e DTM, que são minhas áreas assim do coração, né? Tem uma interface muito grande do sono e dor, né? O paciente que tem dor, ele tem o sono mais superficial, percebe o sono de pior qualidade. O paciente que dorme mal, ele tem o limiar de dor também mais baixo, então ele precisa de menos estímulo para perceber essa dor, né? Quando eu penso nas várias funções que o sono tem, na secreção de vários hormônios, vários neurotransmissores durante o sono profundo, que vão atuar diretamente nos mecanismos de reparação tecidual, que a gente já falou também com a Deia, estava falando de marcadores inflamatórios também com a Maristela, e isso também nos mecanismos de reparação muscular e articular relacionados à disfunção temporomandibular também são muito importantes. Tem também, né, Janus, na DTM, a cefaleia tensional, e que muitas vezes se sobrepõe com a cefaleia da apneia, que é aquela dor que o paciente acorda com dor de cabeça. Será que tudo é cefaleia tensional? Ou será que a falta de oxigenação está levando a uma cefaleia ao acordar? Então, eu preciso investigar esse paciente. Né? E assim, sempre polêmico, viu, Jonas? Vou lançar uma coisa polêmica, que sempre a placa estabilizadora nos nossos pacientes com apneia. Né? E o que a gente vê, Thaís, uma coisa importante que a gente vê é que esses pacientes, normalmente, eles têm uma abordagem eles fazem o uso de polifarmácia, né? Uhum. Muitas vezes tomam uma medicação sem uma orientação adequada, fazem uso abusivo de outras, né, medicações, e quando você para avaliar, ele tem a queixa de sono, né? Sono, dor, o abuso de medicação, e aí você precisa parar, avaliar e ver qual é a relação com tudo isso e realmente direcionar esse paciente para que a equipe possa reorganizar essa situação, né? Um exemplo disso, essa semana, eu estou aqui em Portugal e eu fiz uma consulta com um paciente de dor crônica com uma indicação de uma cirurgia da coluna cervical porque tem uma dor incontrolável. A lista de medicação, eu até estou com ela para te enviar. Eu falei, olha, nós vamos parar com tudo. Eu preciso que você faça aqui uma consulta online com a Thaís, eu preciso que você faça uma consulta com o neurocefaliatra, a gente precisa reorganizar o seu tratamento, porque não dá para perceber por aí. E aí, quando você começa, tem indicação, tem abuso, muita automedicação, né, Janus? E muita automedicação. E pior, paciente de apneia grave, aqui chama, os dispositivos de avanço chamam-se DAN, né? Usando o DAN não adaptava. Então, o paciente assim, já com efeito colateral... Da mesma forma que muitas vezes você vê o tratamento da DTM hoje pensando só em uma placa oclusal e se esquece do resto, né? Gente, então, eu aprendi com você, Januse, né? Essa coisa de colocar placa em todo mundo pode ser prejudicial também. O cara já tem uma passagem de ar comprometida que a placa, muitas vezes, a placa estabilizadora, vai jogar a mandíbula para trás, vai fechar a passagem do ar. Então, não é assim, toda placa em todo mundo, de maneira indiscriminada. Então, assim, a odontologia já era uma profissão difícil, mas agora, quando a gente começa a saber das coisas, ela fica mais difícil ainda, né? Não dá para simplificar, né? Cada dia está mais complexo. Eu vi que o Ricardo Thanos está aí e o Ricardo vai lembrar dessa passagem. Uma vez a gente estava com o Gary Hare e o Gary Hare uma vez diz assim, pessoal, ninguém nasceu com síndrome de deficiência de acrílico. Tem que ter cuidado para que você possa indicar a placa devidamente. Calma, tem indicação, tempo de uso, efeito desejado, efeito indesejado. Então, acho que a gente cabe aí, né? Nas indicações. Aí, eu vou até aproveitar, porque tem muita gente também da área de odontologia do esporte colocando placa
estabilizadora prometendo performance esportiva, e isso não existe também, então tem que tomar cuidado com isso. Então, na verdade, você gera outros problemas. Então tem que tomar cuidado. Quando a gente falou de protetor bucal, é um material específico durante prática esportiva, resiliente, quando você está acordado, ciente do que você está fazendo. Placa, assim, para otimizar desempenho, não existe, que fique claro aqui, vou deixar claro aproveitando esse tema. Excelente, excelente. E assim, quando a gente fala, porque a gente já sabe, a literatura já mostra que cada 1 milímetro que eu aumento de dimensão vertical, eu recuo a mandíbula 0,3. Se o mecanismo de ação da minha placa para tratar a apneia é avançar a mandíbula para ganhar volume de via aérea, eu sei que quanto mais volume de via aérea eu tenho, menos meu paciente tem apneia. Então, gente, para a gente que faz sono, não é difícil entender com a placa estabilizadora. Para DTM articular, por exemplo, tem que ter pelo menos 3 milímetros, não é isso, professor? Pelo menos 3 milímetros de espessura para descomprimir aqui a articulação. Eu vou recuar a mandíbula, só que eu tenho que entender o custo-benefício de tudo, certo? Então, eu já sei disso. Agora, o que é importante? Quando eu penso assim, não, meu paciente tem uma DTM articular, eu vou fazer biosuplemento, eu vou fazer visco, mas eu preciso tirar a sobrecarga dessa articulação, preciso colocar uma placa nesse paciente. Não é? Agora, sim, eu vou pensar, mas eu entendo também que se ele não dormir, esses mecanismos de reparação tecidual também não vão acontecer. Exato. Gente, a ideia, minha preocupação não tem que ser se a placa vai piorar o sono dele. Minha preocupação tem que ser que eu tenho que tratar o sono dele. E aí eu vou tratar o sono dele com CPAP, eu vou tratar o sono dele com aparelho intraoral de avanço mandibular, quando for possível. Eu vou tratar esse paciente com fono, eu vou tratar esse paciente fazendo atividade física para melhorar a qualidade do sono dele. Então, assim, é esse olhar que eu preciso ter, da importância que o sono tem para o manejo da DTM, para o manejo da periodontia, para o desempenho esportivo do meu paciente. Não é isso, Janus? Fala um pouquinho para a gente, porque eu sempre falo assim, olha, gente, o paciente... eu falo para o meu paciente assim, o paciente pode... A gente vive sem andar, né? Mas a gente não vive sem alimentar. Então, essa articulação, muitas vezes, ela é silenciosa. O paciente tem uma boa biomecânica, ele não refere dor, eu preciso saber avaliar, mas a partir do momento que eu avalio, mesmo clinicamente, eu posso ter alteração articular sem sinal e sintoma, Janus? E você que a gente já trabalha junto aí, já tem uns 7 anos com esses aparelhos intraorais, esses pacientes com DTM articular. O que você me fala? O que você orienta os nossos dentistas do sono com relação a isso? Fala pra gente um pouquinho. Olha só, muito importante, a gente tem reforçado isso, principalmente quando a gente fala, não só para vocês do sono, mas para o pessoal, por exemplo, da ortodontia, de uma forma geral, para o dentista, até mesmo não especialista. Muitas vezes o foco fica voltado só para a dor, né? Quando o paciente tem uma limitação do movimento, quando ele tem uma artralgia associada. Mas quando a gente verifica a literatura, principalmente recente, em relação às imagens, eu tenho conversado isso muito com o Maurício, que é o pessoal, o imaginologista que trabalha muito de perto conosco. A doença articular degenerativa, muitas vezes, ela não tem um diagnóstico tão claro só clinicamente, né? Então, você enxergar o ambiente articular é muito importante, principalmente quando você tem essa perspectiva de longo prazo, como é o tratamento ortodôntico, como é o aparelho de avanço mandibular. Então, o que a gente verifica é que quando você tem dor, limitação da função, som articular, seja estalido e ou crepitação, é importante que você tenha uma imagem. Essa imagem pode ser uma tomografia computadorizada de feixe cônico de alta resolução, você consegue ver com clareza, com boa definição, as estruturas articulares ósseas, né? Como a integridade da cortical, o osso medular, mas também você pode ter aí uma ressonância de boa qualidade para avaliar a posição, morfologia do disco articular, para você enxergar esse ambiente articular, se você tem uma efusão, se você tem um edema medular de cabeça e de mandíbula. Então, mas pelo menos para o profissional que não tem uma dominância, né, sobre esses aspectos de avaliação, eu penso que a tomografia feixe cônico de alta resolução, ela é excelente para que você possa ter uma impressão inicial junto com a avaliação. Claro que junto com o exame clínico, uma palpação adequada, verificar a amplitude de movimento.
Então, isso é fundamental para que a gente possa, então, ter uma ideia, né? Ter um marco inicial ali do diagnóstico inicial. Então, a gente tem que ter esse cuidado e acho que o grupo, né, do sono tem tido esse olhar. Acho que você, a Sibeli, o Raul, vocês têm levado isso de uma forma muito abrangente. Acho que isso é muito importante, tem trazido esses aspectos de relevância, porque sucesso, né, todo mundo administra bem, mas quando você tem insucesso e esse paciente no meio do tratamento, você tira o aparelho porque ele não consegue usar, porque tem uma dor na articulação, tem uma dor na musculatura, não abre a boca, ou ele tinha aí um disco que deslocou e travou, ele vai atribuir ao seu Não. dispositivo, E, né? e muitas vezes, gente, isso é muito importante. Às vezes você pergunta para o paciente assim, na avaliação antes, né? Escuta o ruído na articulação? Tem barulho? Não, não tem nada. Aí, a hora que você vai fazer a avaliação clínica do paciente, ele tem estalo, ele tem crepitação, ele tem um monte de ruído. Você fala assim, olha, isso aqui é um estalo. Porque o que acontece? Às vezes, a hora que você coloca, o paciente não percebia isso. Só que a hora que você coloca o aparelho intraoral, eu vou trabalhar essa musculatura, essa articulação, que ela tá ali quietinha. E aí o paciente ele vai começar a prestar atenção nessa musculatura e na articulação. Então eu preciso, na avaliação prévia, eu preciso falar para ele, olha, isso aqui é um estalo, tá vendo? Isso aqui já existe antes de eu colocar o aparelho, porque ele vai ficar hipervigilante para isso. E tem uma Né? questão também muito importante, pessoal, que eu percebo bastante. Paciente que tem limitação de abertura de boca não higieniza bem a boca. Ele cansa, ele não higieniza. Então, isso também impacta muito no controle do biofilme e na prevalência de doenças periodontais também. Doenças cariosas e periodontais. Odeia, a Deia me mandou uma mensagem aqui. Nós estamos esperando o PV. A hora que você fica à vontade, você falou que precisa Para variar, né? Para variar, o PV está atrasado. Ele está no outra live. Manda um oi para ele, fala que a gente está esperando. Viu? Mas fica à vontade. A hora que você precisar sair, fica à vontade. Viu? A hora que ele falar oi, também. Aí, aquele lá tem base, não. É que eu tô aqui em Goiânia. Amanhã eu vou dar um curso também de envelhecimento precoce bucal e aí eu tenho um jantar aqui com a minha mãe. Então, eu tava esperando que ele ia entrar 9h30, mas na verdade acho que ele não vai entrar tão cedo, né? A comunidade lá é tensa, Thaís. Ele me falou, Thaís, termina 9h30, eu entro. Eu falei assim, não, pode, fica tranquilo, nós vamos conversando com os meninos aqui. Não mas muito confia, obrigada. Então vai começar às 10h30. Bom, eu que agradeço o convite, viu? Eu agradeço o convite, Thaís, a oportunidade desse espaço para odontologia do esporte, odontologia do sono, que acho que estão totalmente interligados. E eu encerraria falando assim que você treine, coma, durma e vá ao dentista para você ter qualidade de vida, isso que é o que vale. E a gente tem aqui todos os dentistas para poder ajudá-lo a performar cada vez melhor em todos os aspectos aí da sua vida. Sou fã de todos vocês aqui, viu? Beijo enorme. Vou continuar assistindo, mas eu vou lá. Beijo. Mas obrigada, hein? Obrigada. Vocês vão cair até uma meia-noite, viu? Só tô te avisando. Um beijo, beijo. Tchau. Olha Thaís. só, já nos tem uma pergunta aqui, ó. O uso do aparelho intraoral em pacientes com deslocamento de disco sem redução é contraindicado? Fala um pouquinho pra gente dessa prevalência, assim, desse fator de risco. A gente sabe que a literatura já traz pra gente. Qual que é a probabilidade, quantas vezes aumenta, eu sei que você tem isso aí, quando o paciente tem deslocamento de disco com redução, quando ele tem deslocamento de disco sem redução, a probabilidade de ter uma doença articular degenerativa. Fala um pouquinho disso para nós. Na verdade, a literatura aponta que quando você tem o deslocamento do disco sem redução, né, você aumenta mais de 7 vezes a chance de associação com doença articular degenerativa. Então, isso é um indicativo forte para você investigar, né? Então, não é que seja uma contraindicação, mas ele requer uma avaliação prévia. Uma vez tendo a doença articular degenerativa, é uma coisa que a gente tem enfrentado com muita frequência, né? Às vezes a gente recebe o paciente do sono para uma avaliação e quando você se depara com a imagem, você tem aí uma lesão degenerativa avançada, com perda da integridade cortical, já com comprometimento do osso medular. Muitas vezes, né, a artralgia associada, ele tem aí um quadro de osteoartrite. E aí é aquela tomada de decisão, né, Thaís? Precisamos tratar esse paciente e precisamos aqui associar, por exemplo, uma terapia com CPAP com placa oclusal estabilizadora.
até que ele possa voltar para vocês para fazer o manejo adequado. E, às vezes, alguns dificultadores, né? Uma dificuldade, uma resistência ao CPAP. Você tem aí, muitas vezes, o paciente com uma dificuldade de aceitação e, muitas vezes, de adesão. E aí você fica nesse caminho ainda mais difícil para que você possa organizar esse tratamento em comum com tudo isso, né? E aí ele está na fisioterapia, ele está na fono, ele está na medicina do sono. Então, é um paciente de um manejo complexo, né? E eu já entendi, pessoal, assim, né? E aí ressalto para quem está assistindo a gente aqui, que a gente precisa documentar o paciente no nível inicial a ponto de você conseguir diagnosticar se esse paciente tem perda óssea periodontal, se ele tem alguma degeneração articular, né? Ou seja, você ter um registro inicial clínico e imaginológico também que te dê um respaldo para você... Porque muita gente que vai tratar o paciente que tem apneia do sono, que tem DTM muscular e articular, vai olhar somente isso. E tem outras questões associadas que são importantes ali no manejo do paciente. Sim, porque muitas vezes não é que o paciente tem dor, tem disfunção, que eu vou contraindicar o uso do aparelho intraoral. Muitas vezes o paciente precisa tratar o sono para controlar a dor, para controlar a DTM dele, ele precisa tratar o sono. Né? Mas é exatamente isso que você falou, Marcelo, eu preciso ter um parâmetro inicial. Né? E muitas vezes eu vou ter que tratar ele em conjunto. Às vezes tem um artigo da Ambra e do Oxon que fala assim, olha, se eu vou colocar aparelho intraoral, obrigatoriamente eu preciso avaliar a DTM antes. Se o paciente tem DTM, eu vou tratar a DTM e colocar o aparelho intraoral. Mas eu preciso avaliar antes, porque não é que vai me contraindicar o uso do aparelho, mas vai definir o meu protocolo terapêutico. Qual que é a posição que eu vou montar essa mandíbula, de quanto em quanto tempo eu vou avançar esse paciente, até onde eu posso avançar, né? Aí o Janus falou de doença degenerativa, né, Janus? Fala um pouquinho pra gente, assim, dessa doença ativa ou um evento passado, uma cicatriz. Como que o dentista pode ver isso no exame, assim, de imagem? Como que ele sabe? Porque ele pode ter tido uma sobrecarga, um bruxismo um tempo atrás, que levou uma alteração degenerativa e estabilizou. Hoje ele não tem nada de dor. Mas eu pego um exame, uma tomografia e tem uma alteração. Como que eu sei que essa doença está ativa ou não? Essa pergunta é ótima, né? Um pouquinho antes dela, eu ia só fazer uma condição com você, um comentário assim. Você imagina que você não tem nenhuma imagem, né? Você pede uma avaliação desse paciente e quando vem a avaliação, ele tem aí 3 anos de uso de aparelho de avanço mandibular e ele tem uma doença degenerativa avançada, né? Doutora, eu tinha isso antes? Você não tem esse parâmetro, né? Não, o pior não é nem isso. O pior é assim, que aquele paciente que não tem nada de sintoma, coloca o aparelho intraoral, com 15 dias ele começa a ter dor. Aí eu vou e peço um exame de imagem, tem uma lesão gigante. Aí essa lesão, a gente sabe que não foi o aparelho intraoral que causou, porque é muito pouco tempo. Mas se você explicar para o paciente que não foi o aparelho, aí já é muito mais difícil. É a mesma coisa que você está fazendo uma atividade, você está sedentário, começa a fazer uma atividade física, tem dor no joelho, vai no ortopedista, o ortopedista pede um exame de imagem, tem uma lesão, foi a corrida que causou? Ou já tinha alguma coisa ali? A sobrecarga levou à dor que te fez procurar. Então é isso, não é que o paciente que tem um problema no joelho nunca vai poder fazer atividade física. Vai, só que ele vai ter que fazer uma fisioterapia antes, ele vai começar devagar com a carga. É isso, né? Isso assim, você vai se proteger e ajudar o paciente a tratar. Né? Não tem uma pessoa que está ali que eu gosto muito, é o Túlio que está aí. Aí, Tulião, tudo bem? Está ali, ó, aplaudindo ali a pergunta. Muito bom, Túlio. Thaís, é assim, a gente precisa entender o que é adaptação, o que é doença, né? Ter o disco deslocado, você pode adaptar. O deslocamento do disco com redução, ele é um fator também de risco. A gente sabe que ele aumenta o risco para doença degenerativa, mas muito menos do que o deslocamento do disco sem redução, né? Sem falar o deslocamento do disco sem redução com limitação de abertura, que é onde é o travamento articular, e aí você tem que devolver a biomecânica, a função para essa articulação, né? Nós temos que devolver aí os princípios de dinâmica articular, lubrificação
e preservação dessa articulação. Então, quando a gente avalia esse paciente no exame clínico, o primeiro parâmetro é a ausência de artralgia, né? Então, é muito importante você não ter uma dor articular. Nós sabemos que a dor articular ela tem uma origem inflamatória, então a ausência de dor já é um bom sinal ao exame clínico. A presença do som articular, como eu disse inicialmente, sugere uma investigação melhor com uma imagem, né? E quando você se depara com uma imagem, por exemplo, tomográfica, se você tem um aplanamento, a formação do osteófito, que pode sugerir um aumento da sobrecarga pelo deslocamento do disco, mas você tem toda a integridade da cortical, você não tem aí edema no osso medular, você pode ter aí um processo adaptativo. Mas quando você começa a perceber a perda da integridade da cortical, ou a perda da integridade, né? Com comprometimento desse osso medular, associado também a uma possível artralgia e o deslocamento do disco, então você tem aí um quadro de doença instalado e aí você precisa identificar e tratar esse paciente previamente. Você vai ter prognósticos diferentes, né? Entra uma série de outros fatores a serem avaliados, mas neste momento, por exemplo, esse paciente não deveria ter a utilização de um dispositivo de avanço mandibular. Então, aí ele Gente, precisa... deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui, porque eu acho que essa questão é bem importante. Assim. Eu avalio sempre, né, a abertura, fechamento dos meus pacientes, a presença de estalido, e é uma coisa muito comum, a gente vê muito isso na clínica. E pelo que eu entendi, a indicação é sempre, quando você tem uma alteração articular no sentido de ter um estalido, a indicação é pedir o exame de tomografia para ver em que condições essa articulação está, independente se você vai indicar uma placa ou não. É isso mesmo? É um indicativo para você enxergar o ambiente articular, é a fotografia do momento, né? E a fotografia do momento, você tem que ter uma fotografia ou uma imagem de boa qualidade. Então, a tomografia computadorizada de feixe cônico de alta resolução, hoje tem imagens maravilhosas. Então, a gente tem o exame físico, né? E hoje, o que a gente percebe, olha, o que me faz pedir uma imagem além de dor? Som articular, né? Porque a gente sabe que tem uma forte associação entre deslocamentos do disco, né? Que pode ser o deslocamento com redução estalido, mas a ausência de som, ela pode ser não só porque você tem um disco normoposicionado, mas você pode ter um disco completamente deslocado, o que aumenta mais de 7 vezes o risco de doença degenerativa. Então, é você avaliar esse paciente de uma forma mais apurada. Eu faço, às vezes, alguns comparativos, como lá na periodontia, como você, né? É você ter a profundidade de sondagem, mas você precisa enxergar ali como é que está aquele periodonto com uma imagem radiográfica, né? Você pode ter uma bolsa de 5, mas pode ter uma bolsa de 12. Mas você precisa enxergar a furca, você precisa enxergar ali aquela condição como um todo de forma detalhada para um planejamento, né? Verificação de cáries, não só com o exame clínico. Então, acho que não só dor, não só com travamento, mas esses parâmetros de indicação eles são importantes. E a interpretação, né? O que eu faço com esse exame? Como é que eu vejo esse exame? Né? Alguém colocou aqui, perguntou assim, né? O deslocamento do disco contraindica o uso do aparelho intraoral? Eu acho que não é que contraindica, né? Não só o deslocamento. É uma avaliação minuciosa e detalhada, né? Aí a sugestão, assim, e uma outra pessoa perguntou aqui, eu preciso pedir tomografia, além da polissonografia, preciso pedir tomografia? O que a gente orienta, a gente é assim, saber avaliar a biomecânica da articulação, saber fazer uma palpação da musculatura, da articulação, avaliar a biomecânica é fundamental. Se você avaliou, e você não é especialista em DTM, se você já identificou um ruído, já identificou desvio, deflexão, paciente com dor, você já fez essa avaliação prévia? Se você não é especialista, a ideia é que você encaminhe para o especialista. A mesma coisa que eu falei da periodontia. Eu já avaliei, eu já vi que tem um fator de risco, que tem alguma coisa, algum sinal clínico que tenha comprometimento, então eu vou encaminhar para o especialista. Eu não sugiro assim, eu já vi que tem um estalo, eu já vi que tem uma crepitação, eu já vi que o paciente tem dor na abertura. Eu não sou especialista em DTM, não justifica você pedir uma imagem para esse paciente, justifica você encaminhar ele para o especialista
o especialista vai te conduzir e vai te devolver ele pronto para tratar. Ou então vai falar assim, olha, eu já comecei, você já pode tratar e vamos caminhar juntos. Que foi o que a Silvia falou lá no comecinho. Olha, eu indico pro otorrino, o otorrino vai me devolver esse paciente respirando pelo nariz, ou pelo menos sem obstrução. Então a ideia é essa, tá? Agora, Identificar, né, Thaís? agora sim, e o que o Janus falou, eu vou pedir um exame se eu não sei interpretar? Não Não justifica. adianta. Eu vou pedir um exame se vai me definir o meu protocolo terapêutico. Então, assim, eu faço uma avaliação inicial, muscular, articular, biomecânica, não tem nada. Eu já sei que o paciente, que essa articulação ela pode ser silenciosa, eu quero ter um parâmetro inicial, eu vou pedir uma tomografia para ele. E aí eu vou pedir uma tomografia, eu, não especialista, eu vou pedir uma tomografia para ter certeza que minha cortical está rígida, que ele está bem, para ter um ponto inicial, um parâmetro de comparação daí para frente, né? Para definir meu protocolo terapêutico. O paciente pode ter, e a gente na clínica nossa, que a gente compartilha muito paciente da DTM e do sono, eu pego muito paciente com alteração degenerativa importante, a gente está lá com os aparelhos, já nos pega muito paciente com distúrbio de sono importante, está tratando a DTM com paciente com apneia. Mas o que é importante? Eu avaliar e saber o impacto que isso tem. Então, a gente sugere que sim, que você peça exame de imagem desde que vai interferir no seu protocolo terapêutico e que você saiba interpretar. Senão não justifica, né, gente? Tem uma máxima imagem que é assim, né, Thaís? O diagnóstico por imagem ele é indispensável quando? Quando ele mudar o diagnóstico ou quando ele mudar o plano de tratamento. E eu acho que aí ele muda as duas coisas, né? E é a mesma coisa na área do sono, de você ter uma polissonografia que você não sabe fazer a interpretação, né? O quanto você ali, o quanto ali, tá tendo um eco aí, o quanto ali você tem de detalhes de informação ali que são valiosos, né? Isso é muito importante. E não só ler um laudo, né? Como muitas vezes se faz, e a gente sabe disso. Então, acho que esses detalhes são muito importantes, eles fazem diferença e fazem com que você possa ter um indicativo de sucesso maior, né? São pequenos detalhes que fazem grande diferença nos resultados. Eu acho isso aí fundamental. Olha, gente, só respondendo aqui o Paulo. O Paulo pergunta quando que a gente indica, ele fala que trabalha muito com cirurgia, né? Que quando que ele indica, quando que a gente indica cirurgia? Deixa eu ver aqui. Isso, quando que ele indica cirurgia no tratamento da apneia? Se é isso mesmo, Paulo, que você perguntou. Sempre que o paciente tem um padrão 2 de face, a gente tem que identificar, né? A gente tem entendido muito na odontologia do sono o princípio da fenotipagem. Entender o que está causando o problema e então identificar a melhor forma de tratamento. Então, se eu tenho um paciente obeso, eu vou indicar para ele a perda de peso. Se eu tenho um paciente jovem, adulto jovem, que tem uma retrognatia importante, que acho que é o que você falou, a primeira indicação seria cirurgia ortognática? Sim, pode ser que sim. Se a gente identifica que a alteração craniofacial dele é o fator etiológico, excelente. Aí a gente tem que entender, acho que é o que você colocou aqui, o perfil facial favorece. Então, o paciente já tem uma indicação de cirurgia ortognática e tem apneia de sono, com certeza ele vai se beneficiar muito do tratamento com a cirurgia, né? Januse, José Nita Nascimento perguntou a diferença de você comparar um pouquinho, bem resumido, tome ressonância para a gente. Eu falei disso um pouco e a gente discute muito isso, por exemplo, o Maurício e eu, né? Se você puder ter os dois exames, é sempre mais rico de informações, né? Principalmente quando a gente lida com a doença articular degenerativa. Então, os exames eles devem ser direcionados para a sua dúvida e para o que você deseja investigar naquele paciente. Ele tem que responder para você, ou deveria responder, àquela sua dúvida clínica. Então, quando eu tenho uma questão mais voltada para verificar no ambiente articular, alterações que podem contemplar o disco articular, né? Deslocamentos, eu quero ver essa forma do disco, posicionamento do disco, eu vou contemplar a ressonância magnética. Quando eu quero ver efusão no ambiente articular, a possibilidade de edema medular de cabeça de mandíbula
Então, eu preciso ver esses detalhes. Eu vou verificar esses detalhes através da ressonância. Quando eu quero ver detalhes ósseos, né? Principalmente quando eu vou fazer aí um planejamento para controlar e tratar a doença degenerativa, para mim, muitas vezes, o detalhe da integridade cortical, aquele osso medular, né? Uma esclerose do osso medular, que vai me sugerir aí um osso medular mais rico de vascularização ou menos risco de vascularização, com maior potencial de resposta ou não, esse detalhe eu vejo com muito mais clareza, com muito mais precisão, numa tomografia computadorizada, né? Então, a associação dessas informações, elas se completam, elas se complementam. Como a gente falou para vocês, o protocolo que, por exemplo, você utiliza lá no curso do sono, vocês iniciam com uma tomografia de ATM, numa avaliação prévia inicial. Para o não especialista, é muito mais claro ele avaliar uma tomografia computadorizada de boa qualidade do que uma ressonância, né? Não vai dizer que ele não vai ter que pedir uma ressonância, mas é mais familiar já a leitura dessa tomografia. E a partir do momento que você pede o exame, subentende-se que inicialmente ali você vai fazer uma leitura daquele exame, ou, como você disse anteriormente, ou pelo menos então encaminhar alguém para aquela avaliação, né? Então, basicamente, a gente teria que ter essa resposta. O que você deseja ver e qual o exame que melhor me responde a essa minha dúvida clínica, tá? Gente, eu vou ter que me despedir de vocês aqui, ó. Mas eu adorei, aprendi bastante, como sempre. E estar na companhia de grandes amigos e excelentes profissionais como vocês não tem preço. Obrigada pela oportunidade, tá bom? Muito obrigada. Obrigado por estar Ela. presente. Foi Beijo. ótimo Muito estarmos obrigada. juntos, tá? Um beijo, Muito obrigada. gente. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. O Paulo está me mandando mensagem aqui. Vamos entrar. Chegou em tempo. Oi, PV. Olá. Fala, Thaís. Seja bem-vindo, Cara, PV. caramba. Maristela saiu, eu já estou chegando. E aí, Eduardo? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e vocês? Tudo na paz? Também. Tudo jóia, PV. Estava aí nessa maratona de aula com a comunidade. A segunda-feira, faz 2 anos, né? Segunda-feira tem a live no YouTube, depois a mentoria na comunidade. E eu estava assistindo essa live, PV, antes da live Sério? da ABS. E aí? E eu adorei. Eu quero que você fale com a gente um pouquinho disso. Posicionamento, hein? Tudo a ver aqui com a gente. Sim, demais. Vamos falar um pouquinho disso, de posicionamento profissional? Demais. Protagonismo. O protagonismo do dentista. Demais. Porque isso tem Eu muito tô de frente, né? eu tô de frente para 2 protagonistas, né? Estou de frente para 2 protagonistas que realmente têm um propósito em comum e souberam lidar com esse propósito ao longo do tempo, desenvolvendo projetos e estratégias. Eu estava agora no treinamento, inclusive o livro que a gente está fazendo treinamento é As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. E o primeiro capítulo do livro fala sobre ter um propósito, né, Thaís? Ter um propósito. Ter um propósito não é necessariamente ganhar mais dinheiro. Não é necessariamente ter um carro importado, uma casa, ser dono de uma clínica. Isso são meios para você ativar ou executar o seu propósito. O verdadeiro protagonista, o profissional protagonista, acima de tudo, ele tem o propósito na linha de frente. Ele sabe personificar o propósito. Por exemplo, quando eu falo de Eduardo Januzzi, quando eu falo de Thaís Crosara, quando eu falo de Maristela Lobo, quando eu falo de André Tolentino, eu estou falando de pessoas que têm claramente o propósito. Todo mundo conhece o propósito e conhece o seu propósito pela sua essência, pelas suas atitudes e também pelas suas estratégias. Isso aqui, por exemplo, é uma estratégia clara de deixar exposto para todos que nós temos que cuidar da saúde da população, que entender do distúrbio do sono favorece o seu posicionamento profissional, favorece a qualidade do seu atendimento. Ou seja, está muito claro para todos o propósito. E em vários momentos, o profissional não deixa isso claro.
não é claro para a percepção, porque quem define isso para você no final é a percepção do mercado. Não adianta você falar, eu tenho um propósito, mas as pessoas não sabem qual é o seu propósito. Eu sou protagonista, mas para a sociedade você não é um dentista protagonista. Você é um dentista cheio de crenças, cheio de limitações. Ah, eu não posso fazer uma live, eu não quero falar em público, eu tenho vergonha, eu tenho medo do julgamento. Se eu for falar, alguém vai me falar, vai julgar, vai falar que eu sou metido, vai falar que eu falo errado. Eu tenho medo de colocar um caso que eu fiz, mas as pessoas acharem que o caso do fulano, da fulana ficou mais bonito. Ou seja, você coloca tanta crença limitadora, tanta energia que vai te enfraquecendo, que no final você não é capaz de deixar claro que o seu propósito é permitir saúde para as pessoas. Seu propósito é permitir qualidade de vida. Seu propósito é devolver para as pessoas qualidade de saúde bucal de uma forma integrada, holística, 360 graus. Então, assim, eu sei que tudo isso fez parte de um processo para que eu pudesse posicionar uma doença não cariosa na sociedade, posicionar na literatura o que é uma doença não cariosa, sabendo que a doença não cariosa ela tem um vínculo direto com o distúrbio do sono, ela tem um vínculo direto com o bruxismo do sono, ela tem um vínculo direto com o refluxo gastroesofágico noturno, ou seja, ela está amarrada. Mas não adianta somente eu estar ali, eu precisei de bater um papo com você, precisei de bater um papo com o Eduardo, eu precisei de estar no ambiente do curso, da capacitação que vocês têm de odontologia do sono, para entender que o propósito de vocês, além de orientar sobre o distúrbio do sono, é formar um novo dentista para um novo mercado. Eu precisei conversar com a Andréia, com a Ana Cecília. Ou seja, quando você tem um propósito definido, até para você escolher as pessoas que você quer evoluir, é mais fácil. Exatamente. Porque você sabe com quem você quer falar. Eu sabia exatamente o que eu precisava aprender e com quem eu queria aprender. Porque o meu propósito estava definido. Ô, PV, aqui Está nós bem temos... estabelecido, né, PV? Está bem estabelecido. Aqui nós estamos dentro do Instagram da BS, né? Então, que é multiprofissional. Fala pra gente o que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então vamos lá. Vamos A síndrome do envelhecimento precoce bucal, que é o tema do nosso terceiro livro, um livro que metade dos autores não são dentistas. Aqui tem fisioterapeuta, nutrólogo, nutricionista, médico, otorrino, tem educador físico, psicólogo, psiquiatra, tudo aqui. E dentista. A síndrome do envelhecimento precoce bucal, ela envolve uma associação de fatores extrabucais, comportamentais e hábitos que fazem com que todo o terço inferior da face envelheça mais rápido que o corpo humano. As articulações envelhecem mais rápido, os dentes envelhecem mais rápido, a gengiva, a mucosa, músculo, dente. A cavidade bucal ela sofre um envelhecimento acelerado. Ou seja, o aspecto clínico da cavidade não é compatível com a idade cronológica do paciente. O paciente tem 25 anos de idade, mas a boca dele é uma boca de 60 anos. E isso está acontecendo em toda a área da saúde. Por exemplo, desculpa te interromper, eu estava atendendo recentemente um ortopedista aqui em Uberlândia, inclusive você conhece, super bem conceituado aqui, e ele é especialista na região cervical. Fala, Paulo, olha, tudo que você está falando, porque ele sofre com isso. Ele não tem 40 anos de idade, mas tem um aspecto bucal clínico de mais de 60 anos. Desgaste, redução de dimensão vertical, dor, sensibilidade, dente destruído, todos os dentes na boca. Não tem implante, não tem prótese, não tem nada. Só que ele está a caminho dos primeiros implantes. Um médico que tem acesso à escova, um creme dental fluoretado, teve acesso à higienização, está sofrendo de halitose, baixa qualidade de sono, todo aquele pacote de envelhecimento. E aí, conversando com ele, ele falou, eu estou vivendo exatamente isso na minha profissão. Devido à posição errada, o hábito postural dessa nova geração, eu estou fazendo cirurgias, eu estou fazendo intervenções cirúrgicas em pacientes com menos de 30 anos de idade, coisa que eu fazia no passado em pacientes de 60, 70 anos. E está muito relacionado ao estilo de vida hoje, né, PV? Estava falando com a Deia, atletas de alta performance ou atletas que a gente chama de amadores, que estão restringindo o tempo de sono por uma necessidade de falar assim, não, ele é saudável porque ele quer saúde, mas que preço que ele paga, né? Qual que é o preço que ele paga? Qual o custo disso? A que custo?
realmente ele está sendo orientado? Porque, de repente, os números dos dados sanguíneos estão ok. Colesterol está ok, cortisol está ok. Mas e os outros setores? Uhum. E a boca dele? Porque, por exemplo, me mandaram hoje ali de um nutrólogo famoso, não preciso citar o nome, ensinando a chupar o limão. O cara pegou o limão, espremeu na boca. Porque o limão tem vitamina C, tem fibra, tem não sei o quê. Pô, tudo bem, mas, cara, agora é a minha hora de posicionar. Uhum. Ah, o PV querendo aparecer ser polêmico. Não, é hora de posicionar. Porque isso vai me custar caro lá na frente. Porque depois o clareamento provocador. É lógico que o clareamento provocador. O cara adquiriu o hábito de tomar 4 vezes por dia 200 ml de água com limão, de acordo com o nutricionista. Tinha lá não sei quantas mil curtidas, não sei quantos mil compartilhamentos, tinha até dentista junto ali no meio do bolo das curtidas. Ou seja, realmente, nós estamos vivendo hoje uma abundância de informação, Thaís, Eduardo. Uhum. Uma abundância de informação. Nós temos tudo. Nós temos tudo para o bom e para o ruim. Exato. Uma abundância, uma enxurrada de informação. E mais uma enxurrada também de desinformação. Então, o que cabe agora a nós, profissionais da área da saúde? Nos posicionarmos de forma correta, trazendo uma orientação, um direcionamento, de forma mais integrada possível. Porque até para eu protocolar uma água com limão 4 vezes por dia, seria responsável ter um apoio de um colega da odontologia, porque isso está passando pela boca. Uhum. Mas espera aí, isso faz bem de acordo com a literatura tal, que calcula a taxa de vitamina C. Ótimo, beleza, mas, meu amigo, e o lado contrário? E o paciente que está sendo mutilado? Porque a água com limão, ela vai remover algo que não é regenerativo, que não é regenerável, que é o esmalte. E uma vez perdido, já era. E nós estamos falando de pacientes de 22, 25 anos de idade, perdendo o ouro do processo. Aí você associa o refluxo gastroesofágico noturno provocado pelo treino que ele fez à noite, ou uma baixa qualidade de sono associado com bruxismo do sono, provocado por um estresse, ansiedade, apertamento dental. Então você vem com aquela enxurrada que acontece em boca limpa. E aí a dor, né, PV? A dor que vai fragmentar o sono. A Dor que vai restrição fragmentar o voluntária sono. de sono, porque esse paciente é atleta, esse paciente que está preocupado com a saúde, que faz uso desse shot de limão, ele está buscando saúde. Ele está investindo, né? É o que a Déia estava falando, ele paga para ter essa saúde, ele paga para treinar. Aí nós falamos um pouquinho quando está falando da Maristela. Paciente que tem apneia de sono, tem aumento da atividade simpática durante o sono, tem a restrição ainda maior do fluxo salivar, que isso leva a uma sensação de boca seca, que também agrava as condições orofaciais. E assim, eu comecei essa live falando assim, que a odontologia do sono, dentro aqui do nosso contexto da medicina do sono, veio para tratar a apneia de sono com os aparelhos intraorais. Só que o movimento que nós temos feito hoje é isso aqui que o Janus está trazendo para a gente, que a Maristela trouxe, que o Paulo está trazendo agora, da importância do sono para a nossa rotina odontológica. Qual que é o impacto da qualidade do sono para a odontologia, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na reabilitação que o Paulo Vinícius vai fazer, naquele paciente que chega aqui no meu consultório, não, sou paciente do Paulo Vinícius, aquelas resinas lindas na boca, eu vou colocar um aparelho intraoral para tratar a apneia. Jesus, tem que saber qual material que eu vou colocar. Né? Então, essa interface da odontologia com a medicina do sono, a importância da qualidade do sono na rotina odontológica, esse é o objetivo aqui da nossa live. E quando eu penso aqui nessa abordagem, tanto do Paulo falando de dentes, quanto do Janus falando de músculo e articulação, que seria o envelhecimento precoce, como o PV falou, dessa parte do terço superior da face, eu vou sobrepor o sono com essas condições, falando de apneia de sono, falando de insônia, né? E falando da restrição voluntária de sono, que é a síndrome de sono insuficiente, que hoje a gente vê muito. Pessoal restringindo de forma voluntária o tempo de sono para treinar, para estudar, para trabalhar, para ter um tempo de vida social. Quantos jovens a gente tem visto que tem restringido o tempo de sono? Fala assim, se eu não tiver vida social, eu vou me afundar na depressão. Então, ele restringe ainda mais o tempo de sono. E aí vem a ansiedade,
né? E o bruxismo associado à ansiedade, o refluxo, o bruxismo como mecanismo de proteção para a doença do refluxo, que aí degrada ainda mais os dentes. E essa abordagem que a gente precisa ter, avaliar tanto o dentista, pega uma boca toda degradada, eu preciso saber investigar os fatores de risco para esse envelhecimento precoce, né, Paulo, que vem aí o sono, mas o que mais? Fala para a gente, fala para quem está nos ouvindo aqui, quais são os fatores de risco para essa perda de estrutura dentária sem a doença cárie, porque isso aí é o nosso envelhecimento precoce. Quais são os fatores de risco? Nós chamamos isso de a nova cárie, né? A nova cárie, ela acontece em boca limpa. O paciente normalmente não sofre de doenças vinculadas à higiene. Ele não tem gengiva sangrante, ele não tem buracos pretos no dente. Eu estou chamando assim porque eu sei que tem pessoas aqui que não são da odontologia. Então, cavidades escuras, ele não tem aquela destruição provocada pela doença cárie propriamente dita. Pelo contrário, ele tem uma perda muito mais em massa, volumétrica de esmalte, provocado por o quê? O que a síndrome ela envolve? Ela envolve 5 grupos. Desses 5 grupos, eu destaco todos os distúrbios do sono, que inclusive a Thaís Crosara e Eduardo Januzzi são autores do capítulo 4 desse livro. A Thaís encabeçou esse projeto todo do capítulo 4, trazendo odontologia e medicina do sono de forma integrada. O paciente com redução de qualidade de sono, ele está associado com diversos fatores comportamentais, fatores vinculados aos hábitos nocivos. Só que quando você localiza para a boca, quando você vai na boca, você tem associado o refluxo gasofágico como fator de risco, que vem contaminando a saliva e tornando esse ambiente ácido. Tornando o ambiente ácido, fazendo com que o paciente sofra uma perda acelerada de esmalte. O paciente vai perder o esmalte com pH bucal em 5,5 abaixo disso. O paciente vai perder dentina em torno de 4 a 4,2. Nós sabemos que o paciente com refluxo gasofágico noturno ele tem um pH bucal abaixo de 3. Quando ele dorme com placas, tipo alinhadores dentais, placas... Estabilizadora, placa de avanço mandibular com apneia. Tudo isso é placa, gente. Tudo isso vai funcionar como um reservatório de saliva ácida contaminada com esse ácido clorídrico e também com enzimas degradadoras de colágeno, tipo pepsina, que é uma enzima gástrica, estomacal, gástrica, e que não deveria estar na saliva. Inclusive, hoje é para a gente uma ferramenta de diagnóstico precoce de refluxo através do PEP teste. Um salve aí para a Débora Heller, que é também uma entusiasta, que conseguiu trazer e permitiu para nós esse conteúdo. Hoje o dentista pode fazer e colaborar com um pré-diagnóstico de refluxo gasofágico pela saliva no consultório, que é algo chamado PEP teste. Associado a isso, você tem os fatores comportamentais e hábitos também. Você vai potencializar isso com dieta esportiva, dieta ácida, que a Andrea fala super bem. Você traz toda a corrente vinculada aos hábitos do momento. Vou colocar aqui cigarro eletrônico e vapes, tá? Que entra como hoje fator de risco colaborativo, ele reduz, altera qualidade de sono, altera a qualidade de saúde bucal, aumenta a impregnação de placa, reduz o pH bucal, reduz o poder tamponante da saliva, permite que a saliva seja mais viscosa, menos fluida, menos tamponante. Além disso, você tem todos os eventos corrosivos associados a medicações, por exemplo, transtorno de ansiedade. Ótimo, está sendo tratado ali pelo psiquiatra, de repente teve que entrar com medicação. Ninguém está questionando aqui a decisão médica. No entanto, nós sabemos que o paciente que não fez o desmame, que está utilizando aquela receita antiga, está usando aquela dosagem antiga, ou já está fazendo automodificação de dosagem, ele entra no ciclo colateral desse efeito, que é o bruxismo em vigília, apertamento dental, trinca dental, danos articulares, sobrecarga muscular, cefaleia tensional, dor orofacial, porque ele passa a praticar um outro tipo de bruxismo que é vinculado ao uso equivocado desses tipos de medicamento, tipo ansiolíticos, sedativos, antidepressivos. No capítulo 3, na página 208 do livro, eu posso até virar aqui o celular e já trazer para vocês um resumo disso, onde você vai perceber que a hipossalivação e que a
hipossalivação e o bruxismo é um efeito colateral de praticamente todos esses medicamentos que estão aqui. Todos esses medicamentos. Ou seja, eu tenho que utilizar baseado numa indicação médica para o controle do... Sim, eu tenho. Para controlar o transtorno, sim. Mas qual a dosagem correta? Quanto tempo? Qual o prazo do desmame? Porque o paciente não pode ficar dependente disso aqui. Por exemplo, aqui, Zolpidem. Zolpidem é o campeão de provocar isso. Refluxo gastroesofágico. Você tem pacientes que fazem uso de forma indeterminada. E tudo isso vai gerar um dano. Ou seja, esses fatores de risco, se eu pudesse colocar os fatores de risco vinculados a esse envelhecimento precoce, o que é envelhecimento precoce, então, bucal? Seria isso, essa degradação, essa perda acelerada de esmalte vestibular, incisal e palatina. Ou seja, aqui nós estamos com a parte de trás do dente. Eu sei que alguns aqui não são dentistas, eu posso usar, às vezes, alguma nomenclatura que não é o suficiente, que não é adequada. E eu posso ir lá no capítulo 1 e trazer os 20 grupos de risco, os 20 principais fatores ou grupos de risco. Eles estão aqui num quadro. Está tudo aqui. Apneia obstrutiva do sono, burnout, refluxo esofágico, bruxismo do sono, bruxismo em vigília, associado ou não ao aparelho ortodôntico, dieta esportiva, substâncias lícitas ou ilícitas, cigarros eletrônicos, alterações como hipomineralização molar incisiva contribui, respiradores bucais, bulimia, anorexia, pós-bariátricos e outras síndromes. São todos esses fatores de risco da síndrome do envelhecimento precoce bucal, que tem como um dos pilares os distúrbios do sono. O outro pilar, o transtorno psiquiátrico, que tem uma associação direta aqui. Doenças gastroesofágicas e hábitos alimentares. Ou seja, isso faz parte de um processo de desenvolvimento dessa síndrome. E nesse terceiro livro, nós trouxemos um roteiro de diagnóstico, prevenção e tratamento. Não, isso é fantástico. Olha só, as meninas aqui estão perguntando, a dentista Anne Guerra. Anne, é assim, o paciente com o uso do aparelho intraoral, quando ele começa a se queixar de boca seca, a primeira coisa que você tem que ver é se ele está tendo selamento labial. Porque o esforço respiratório, se o paciente não consegue selar os lábios, ele pode ter queixa de xerostomia. Muitas vezes ele tem esse lábio hipotônico, então precisa encaminhar ele para fono, para fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura para ele conseguir selar os lábios. E isso aqui, deixa eu ver, alguém falou aqui, comentou aqui, deixa eu ver, a Roberta falou, olha, a saliva artificial, ela é só um paliativo, então você tem que entender por que ele está tendo qual é a causa dessa xerostomia, dessa sensação de boca seca. Eu concordo com você, Roberto. Normalmente, o paciente que tem apneia de sono, ele faz um esforço respiratório maior e esse esforço respiratório leva a esse ressecamento na boca. Então, promover o selamento labial e tratar a apneia de sono, o paciente diminui o número de vezes que ele acorda à noite para beber água. Então, seria aí o contrário. Então, tentar ver se o aparelho intraoral está permitindo esse selamento labial, né? Legal. Certo. Legal. Isso aí. Legal. Já. Pessoal, e deixa eu te perguntar uma coisa, assim, rapidamente. Hoje, né? Você que você está como moderadora, mas eu queria entender como que você enxerga. Nós já fizemos live juntos, fizemos movimentos, você deu aula. Eu vou no curso de vocês. Você imagina, são 10h20 da noite. Tem quase 200 pessoas aqui na live, entre colegas da área da saúde e estudantes. Como que você olha para a odontologia do sono, ou para a medicina do sono, para o conteúdo vinculado, você, Eduardo? Como que a gente olha para o mercado e fala assim, cara, eu não acredito que mais da metade, para ser justo com o número, dos cursos de graduação de odontologia não citam como deveriam esse conteúdo. Quando você vai para uma pós-graduação de reabilitação oral, não é um conteúdo do currículo. Uhum. E isso impacta diretamente no tema quando você está de frente para uma rotina clínica. Eu não sei, não vou chutar aqui se é 80%, 90%, 85%, 70% dos profissionais que não têm acesso. E eu acho que isso
tem que ficar registrado aqui, Thaís. Já, Paulo, assim, tem uma faculdade no Brasil, tá? A Universidade Federal Fluminense, que tem odontologia do sono como disciplina. Foi a primeira faculdade, tá? A Simone que implantou, amanhã ela vai estar na nossa live aqui da Abros, falando justamente disso. A odontologia do sono, ela tem feito um movimento para se tornar uma especialidade. A gente tem feito esse movimento, sabe, de trazer a importância do sono para a rotina clínica odontológica. Mas se a gente pensar da necessidade, você como professor aqui da Universidade Federal, a DTM, que já é uma especialidade já há um bom tempo, a DTM ela ainda está dentro da oclusão em muitas faculdades. A gente conta nos dedos em quantas faculdades a DTM é uma especialidade. Já é uma disciplina isolada. Então, isso aí, Paulo, você entende disso muito mais do que eu, dessa logística de necessidade de ajuste de currículo dentro da odontologia, e às vezes você vai saber explicar isso melhor do que eu. Mas a gente tem feito esse movimento. Aqui na UFO, em Uberlândia, a gente inaugurou, né, o Túlio conseguiu inaugurar aqui os 2 primeiros leitos de polissonografia do SUS de Minas Gerais. Então tá aí, já está funcionando. Amanhã começa a nossa semana do sono, dentro da faculdade, da UFO. Se você estiver em Uberlândia, está convocado a vir estar conosco. Começa amanhã? Vai ser onde? Amanhã, no 2B, das 6 às 8, 3 dias seguidos. No terceiro dia a gente vai ter um momento só de odontologia, também uma sala dividida. E assim, tem lá já 300 inscritos nesse evento. Então, assim, o interesse pelo sono tem crescido. Assim, não tem dúvida, né? E tem crescido não só na comunidade, a gente vê quantas reportagens, entrevistas a gente tem aí na rede social, toda hora falando de sono, as revistas abertas, revista que fala de esporte, revista que fala de saúde, revista que fala de desempenho de trabalho, falando sempre de sono. E o número de publicações que tem crescido de sono nos últimos 3 anos é assim, vertiginoso. Você vê a curva que a gente faz, eu coloco aqui nas minhas aulas, a curva de publicações de sono tem crescido demais. Então, assim, na nossa leitura de odontologia do sono, como Associação Brasileira, a gente entende que é um caminho sem volta. Mas a gente precisa aqui, meus 2, eu falo, são 2 padrinhos da odontologia do sono, né, que trouxeram o sono para a rotina odontológica de uma forma muito forte, né? A gente precisa realmente do apoio de vocês, né? A gente precisa do apoio de vocês para trazer a importância do sono mesmo, porque a comunidade, a população já entende essa necessidade. O lema, né? O tema da Semana do Sono Mundial é a necessidade, a importância do sono, do acesso ao sono de uma forma global para uma saúde geral. Então, o paciente, a população tem que entender que o sono é importante, tem que ter acesso ao exame do sono. O profissional da saúde tem que saber avaliar o sono, tem que saber integrar uma equipe multiprofissional. Então, o tema desse ano, da nossa Semana do Sono, é essa: importância do sono para todos, para a saúde de todos. Então, é realmente isso, é trazer a importância do sono nas diferentes áreas de atuação, né? Thaís, só reforçando o que o Paulo colocou de uma forma muito pertinente, é que, o PV, a gente estava conversando um pouquinho antes de você entrar, como é que ficou muitas vezes difícil para o profissional que não tem essa formação, e aí vem onde você colocou, lá na base, né? Lá na graduação, ou mesmo dentro dos cursos de pós-graduação, todos esses temas, né, que a gente colocou, e eles fazem uma interface ampla: sono, meio bucal, saliva, fármaco, bruxismo, DTM, e de repente chega esse paciente com tudo isso e ele não tem como fazer uma investigação detalhada, porque ele não tem a base, ele não tem a formação, o conhecimento de tudo isso, né? Então, acho que essa responsabilidade, ela é nossa, mas ela também é de trabalhar a formação desses profissionais. Uma visão atual, uma visão nova, e é o que você colocou, se posicionar frente a tudo isso, né? São conceitos novos,
é uma visão nova, mas uma visão muito integrativa desse paciente como um todo. Então, acho que esse olhar é muito pertinente e é um desafio, né? É um trabalho realmente árduo, mas muito gratificante, né? Eu gosto muito disso. Então, você ser responsável, ser protagonista disso, faz parte desse legado aí, né? E a live, eu acho que contemplou um pouco de tudo isso, né, Thaís? Acho que foi muito rica. Ficamos aí, como o Pedro colocou, tem quase 200 pessoas até agora. Então, vocês estão de parabéns, viu? Legal, foi legal. Parabéns, parabéns mesmo. E concordo com você, viu, Eduardo? Eu acredito, cara, que quanto mais eu aproximei, vou falar de vocês porque a Thaís hoje representa toda a associação, ela é presidente, né, Thaís, ainda, né? Você está como presidente desde o ano passado. Ou seja, cara, um orgulho para a gente. A odontologia, ela está se posicionando, colabora com outros colegas, a gente aprende tanto. E o quanto é legal você utilizar esse conteúdo para se posicionar, o quanto o paciente valoriza isso. As pessoas estão carentes de informações reais. E quando você leva esse conhecimento na sua rotina de forma clara, fácil comunicação, com a linguagem de fácil entendimento, e que agrega conteúdo, isso é ótimo para o clínico. Em nenhum momento, eu não tive uma oportunidade que eu posicionei o distúrbio do sono como uma das causas, e depois nós acabamos descobrindo, seja com a polissonografia, com o Biologix, que eu fiz o treinamento com você, seja através da polissonografia de alta performance ou completa, seja até com o aplicativo do sono. Tiveram casos do paciente assim, cara, eu não sabia que eu roncava, eu não sabia disso. E por que o dentista tem falando disso? Por que você fala disso, me colocando até como uma pessoa super especial? Eu falei, não, meu amigo, deixa eu te falar. Ó, já existem vários. Não, mas eu já frequentei bons consultórios, já ótimos dentistas. Falou isso, E né? nunca falaram isso para mim. Ou seja, ele acabou de me posicionar. A partir dali, cabe a mim agora fazer o quê? Acolher esse paciente e falar, cara, tem muito mais do que só isso. Isso aqui é só a porta de entrada para um problema que talvez você vá resolver até que através de mim, mas com outros colegas da área da saúde. Isso empodera, isso posiciona, isso facilita a comunicação. E a luta que eu vejo, que vocês representam, eu vejo a Ana Cecília levantando a bandeira do laser, a importância da odontologia, eu vejo a Andréia levantando a importância da odontologia do esporte, eu vejo a Débora Heller, a Cecília Aguiar levantando a bandeira do usar a saliva como meio diagnóstico, ou seja, nós estamos todos juntos aqui, agregando informações, aprendendo com outras áreas da saúde, que não é só a odontologia que carrega isso, nós somos aqui parte desse processo. E o final, o bem do paciente. Não é só da saúde bucal, da saúde do paciente. O paciente necessita disso. Nós estamos lendo, eu e a Michelle estamos lendo um livro totalmente fora da... chama Outlive. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu recomendo. Eu vou até colocar aqui no comentário. Cara, faz todo o sentido do que nós estamos falando aqui. São os profissionais da área da saúde que olham para o paciente como um todo. É de um médico, o autor é um médico que decidiu abrir mão da carreira médica convencional para tentar buscar nas outras áreas da saúde um conceito mais integrado para abordagem. E é um livro que está saindo bastante. Eu comprei ele no aeroporto, na loja de leitura. Tá? Coloquei no comentário. Vale a pena ler. Faz todo o sentido que a gente está discutindo aqui. O posicionamento do profissional da saúde no futuro. Não importa se ele é fisioterapeuta, nutrólogo, nutricionista, médico, dentista, fono, não importa. Tem que ser mais integrado. Gente, muito obrigada. Nós estamos aqui com o nosso tempo estouradíssimo. Mas, assim, eu queria muito agradecer vocês dois, que são, assim, referência para mim. E agradecer não só a Thaís, mas a Odontologia do Sono, a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, pelo apoio que vocês dão, porque vocês realmente levantam a bandeira do sono. E isso é muito, muito importante para nós, viu? Muito obrigada mesmo. É uma honra tê-los aqui com a gente. Conto com vocês sempre nesse caminho aí nosso do sono. Queria convidar todos aqui presentes também para a nossa Semana do Sono, que aqui no Instagram da ABS nós vamos ter lives até sexta-feira, começando 7h30 às 8h30, lives multiprofissionais, das 8h30 às 9h30, mais voltado para a odontologia, mas também com vários outros profissionais, numa abordagem multidisciplinar. Muito obrigada. Esperamos vocês aqui nessa semana. Meus queridos,
Obrigada, viu, pela presença e disponibilidade de Obrigado a vocês você. e para todo mundo que está aqui com a gente até agora. Muito obrigada. Thaís, um beijo. PV, um abraço apertado. Valeu, Pessoal, irmão. obrigado por Até estar breve. aqui. Até breve, tá? Se Deus quiser, a gente se vê em BH. Um abraço. Esperamos. Um Sim. abraço. Boa noite, Tchau, Tchau, pessoal. Thaís. Boa noite. Sucesso. Beijo. Obrigada.